Já estou ao vivo aqui. Deixa eu abrir aqui no PC para poder acompanhar tudo. Galera aí chegando aí. Hoje eu não vou me estender muito não, porque vai ficar gravado aqui. E eu vou levar pro meu canal, tá? Quem estiver me vendo aí pelo YouTube, eu deixo bem claro que essa é uma live que está sendo transmitida no meu Facebook. Então se você está aí no meu canal, não está acontecendo ao vivo agora. Estou avisando isso porque tem pessoas que se confundem, né? Assiste depois que eu coloco lá no meu canal. No entanto, acredita estar ao vivo, né, naquele momento. Mas não é o caso se você está aí depois que eu coloco lá no meu canal. No entanto, deixa eu achar aqui. Bom, o tema hoje a galera tá chegando aí. Eu não vou esperar muito não. Na medida que eu for tratando do tema aqui, eu vou dando salve para quem eu tiver de dar. Para quem tiver aí ao vivo, quero dizer, né? Peço pra galera que for chegando aí, por favor, compartilhar aí nos grupos, levar no nosso grupo lá do Telegram também, no nosso grupo, pedir os alunos para colar aqui pra gente poder ter uma conversa. O tema hoje é sobre animes, né? Como os animes influenciaram ali na minha percepção cognitiva e na questão abstrata, né, da realidade. Peço que a galera tenha paciência, mesmo quem estiver aí no canal, porque live é assim mesmo, live ela é um pouco menos dinâmica. Salve aí, Fred, luz pra nós. Ô, Fred, por favor, mano, se puder levar lá nos nossos grupos, nos principais, ou onde você achar adequado, que tem os alunos lá concentrados, peçam eles para vir aqui pra live, pra gente poder levar uma conversa. Eu vou falar um pouco hoje sobre os animes, né, que desde criança eu assisto anime, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, e como que eles influenciaram, né, na minha percepção das questões abstratas. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui as coisas. Enquanto isso a galera vai chegando, já tem algumas pessoas ao vivo aqui. Eu peço que vocês comentem aí nos comentários aí, no chat aí. Está dando para ouvir bem? Está tudo ok? Deixa eu abrir aqui uma outra aba. Se vocês quiserem deixar aí no meu canal, quem tiver aí, algumas perguntas e dicas de tema, eu agradeço. Sempre ajuda para poder fazer vídeos, fazer lives, né? Estou com 3 minutos de live. Salve, Sávio. Se puder, viu, Sávio, o Fred, chama mais alguns alunos que estiver online aí para acompanhar aqui. E ajude a compartilhar nos grupos que tratam desses temas, né? Metafísica, mecânica quântica, espiritualidade, religiões, animes, etc. Por favor. Enquanto isso, a galera vai chegando aí. Vou apresentar aqui o livro da nossa escola, viu? Pra quem não sabe, eu sou membro da Escola de Lúcifer. Nosso canal, nosso portal é escoladelucifer.com.br. Fundado pelo mestre em Conscienciologia há mais de 10 anos só nessa vida, Bob Navarro. Ele escreveu esse livro aqui, né? Tem mais de 1000 páginas, 1000 e poucas páginas. É um livro onde ele reúne diversos conhecimentos aí que a galera estudou e traz a síntese atemporal, né? É um conhecimento atemporal. Ou seja, ele abocanha, né, ele abrange qualquer tipo de conhecimento que você possa estudar por aí e em qualquer, o que as pessoas chamam de dimensões, né? Quem conhece aí nosso trabalho já entende melhor, quem é novo aí é só maratonar o canal que vai entender melhor, né? Todas as questões, mas nesse livro ele traz esse conhecimento atemporal, que tipo, qualquer dimensão que você possa discernir, né?
estar ou ir, se encontrar, qualquer planeta evoluído, né? Na linguagem das pessoas aí, quem é aluno entende bem aqui as questões, a gente vai falar um pouco sobre também, mas é atemporal nesse aspecto. Não importa o que você possa aprender ou buscar, isso já está sintetizado aqui, né? O conhecimento atemporal, o conhecimento de Atlântida, né? O conhecimento de quinta dimensão. A gente já expliquei, e eu gosto de frisar, né? Quando eu falo quinta dimensão, é consciencial, na percepção cognitiva mesmo da realidade. A gente trata muito sobre isso aí. Se você é novo por aqui, solte os seus preconceitos, né? Seus tabus, o que você acha que sabe, para poder entender, né? Quando eu digo quinta dimensão, eu não estou falando em relação às psicografias ou estudos que vocês possam fazer por aí, que fala, né, que contatei seres da sétima dimensão, ou então, enfim, 20ª dimensão, né? Nesse aspecto dimensional que vocês gostam de trabalhar, poderiam existir milhares, né, infinitas dimensões, porque tudo é percepção cognitiva, né? É só você fazendo a releitura daquele mesmo processo atemporal, é o que a gente sempre explica aqui, né? São 7/12 momentos eternos. Esqueci de novo de colocar aqui no modo não perturbe, para poder... Então vai ficar fazendo barulho aí, talvez, que é mensagem, né, dos nossos grupos e etc. Mas... como eu estava dizendo, tudo se trata desse mesmo processo atemporal, né, da estrutura cognitiva, como o nosso mestre chama aqui, o corpo da coerência, né, o que possibilita, né, o macrocosmo acima e o microcosmo abaixo, dentro, seguir os seus caminhos, né, no caso micro, que não haja explosões continuamente, né, que a realidade continue coesa, né, sem explosões, porque um desviozinho, né, um nanômetro de desvio de um elétron, né, de uma subpartícula, poderia gerar explosões, mas não é o que a gente vê, né, no dia a dia. E assim também, como o mestre Bob sempre fala, né, as estrelas não erram seu caminho. Um egípcio de 50 mil anos atrás, se viesse aqui agora, ele reconheceria os posicionamentos macrocósmicos, né, acima, né. As estrelas, elas sempre voltam para os seus posicionamentos. Temos 13 pessoas ao vivo agora. Só foi eu olhar quantos a gente tinha, 13, agora 14, né? Mas, enfim, né, quem é novo vai entendendo com o tempo, no discorrer dessa live aqui, na medida que a gente for conversando aí, eu peço que vocês que estão participando aqui ao vivo, a gente vai falar um pouco sobre anime, né? Eu pretendo que seja uma live, né? Um vídeo um pouco menos maçante, talvez, e mais para trocar uma ideia, né? Então eu peço que vocês comentem sobre anime, o que vocês aprenderam nos animes também, e a gente vai discorrer. Mas para finalizar, tudo essa percepção, né? Não há o externo, o que está acima com o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora. Já dizia Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Para quem não sabe, também o reflexo de Lúcifer no espaço-tempo, ou seja, aquele que porta o verbo, traz o discernimento mor, né? Ou transbordar de todo o coletivo no espaço-tempo, né? Para quem não sabe ainda, os reflexos luciferianos, né, aquele reflexo do portador do verbo, quando ele plasma no tempo, ele plasma porque a própria busca, né, através de erros e acerto, a busca do coletivo, né, por respostas e etc., vai transbordando, né, vai plasmando seres mais completos, né, naquele buscar de cada indivíduo. Então, mais cedo ou mais tarde, né, em algum momento sempre plasma, né, esse transbordar desse coletivo, dessa busca, ou seja, o verbo, né, o Messias, o Cristo, né, o portador da luz. Então, aquele portador da luz, aquele verbo, ele sempre vai suprir, ele vai sintetizar, ele vai posicionar naquele espaço-tempo, naquele momento do espaço-tempo, todas as respostas e necessidades daquele coletivo, né? Então, para quem não sabe, explicando de uma forma rápida e simples, o Lúcifer é isso, né? O transbordar da consciência coletiva. Então, Hermes também foi um transbordar, né? Foi um reflexo luciferiano. Temos vídeo aqui nesse canal falando mais sobre isso, e para quem quiser aprofundar é só entrar na nossa escola, né? www.escoladeluz.com.br, se tornar membros, enfim, fazer parte. E também, ou ler esse livro, que também existe a versão em PDF, e enfim, aqui você encontra a resposta para todas as coisas, né? Então bora lá, eu acho que já tem uma quantidade de pessoa aqui que dá pra gente se introduzir no tema, né? Salve aí, Guilherme, salve Matheus. Matheus toca bateria, né? Aparentemente curte o rock, também curto bastante rock. Eu gosto de metal, eu gosto de música em si, né? Mas o metal eu gosto muito. Ultimamente eu voltei, tô ouvindo bastante as bandas que eu gosto. Gosto de bandas atuais,
do mesmo nível, né? Porque eu gosto muito de bandas antigas, né? As bandas antigas são fodas. Desde eu sou bem volátil nesse aspecto, né? Bem eclético que fala, né? Gosto desde punk mais simplesinho ali, né? Um Ramones, até tipo Dream Theater também gosto, né? Que já é a galera mais virtuosa. E também gosto de metal mesmo. Meu estilo preferido é thrash metal. Gosto muito de Metallica, gosto muito do Megadeth, uma das minhas bandas favoritas. Gosto do Death Angel, né? Não sei se a galera conhece, é uma banda pouco conhecida, mas ele está entre os mais foda ali do thrash metal, né? Naqueles 4 maiores, no passado muitas pessoas preferiam eles no lugar de Testament ou de Anthrax e etc. Eu também prefiro. Eu não sou muito fã de Anthrax nem de Testament também, a respeito, acho que os caras mandam bem no que eles propõem a fazer, mas eu gosto muito de Death Angel, porque eles são thrash metal ao mesmo tempo são virtuosos, né? A musicalidade deles é muito complexa. O Matheus aí, baterista, já vi que ele toca bem. Se não conhece, dá uma conferida no Death Angel. É thrash, né? Pra quem não manja do thrash vai ficar meio estranho. Tem que familiarizar com a sonoridade para conseguir assimilar o que está sendo tocado, obviamente. Mas um dos melhores álbuns que eu indicaria para quem quiser conhecer o Death Angel é o Act 3, que ele chama, né? Act 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Não tenho decorado de cor o nome, né? O tema não é esse, mas enfim. Cadê? Death Angel. É esse mesmo, Act 3, é o terceiro álbum deles. Bem interessante, né? Tem alguns clipes interessantes desse álbum. Depois, em segundo lugar, eu diria que é o Killing Seasons. É isso mesmo. O Killing Seasons é bem mais pesado, no entanto, mesmo sendo pesado assim, pra quem não é acostumado vai achar uma distorção pesada e tal, mas tocam muito, né? Os solos virtuosos, né? As bases também, o arranjo no geral. Eles são primos próximos, né? Só o vocalista que é primo segundo, os demais eles são primos primeiro. E outro fator interessante dessa banda, nem é o tema esse, mas eu tô falando aí, pra quem gosta de metal vai achar interessante. Mas um fator interessante sobre a banda Death Angel é que os caras começaram muito novinho, né? O mais velho da banda tinha 15 anos. E mesmo assim o primeiro CD já é um CD magnífico, a crítica especializada, quem quiser pesquisar depois, mesmo que seja no Wikipedia você vai achar essas informações, a crítica especializada sempre criticaram eles de forma positiva, sempre sempre excelentes elogios, né? Porque na verdade os caras realmente são foda, pra quem gosta do estilo, né? E mesmo pra quem não gostar de metal, mas for músico, é inevitável reconhecer o nível, né, dos caras, né? O nível de composição, o nível de conhecimento musical, o nível de criação, né? Porque nem sempre de conhecimento em si. Você pode ver o Metallica, por exemplo, no começo, os caras não manjavam nada de questão teórica, eles pegavam de acordo com o que eles ouviam e iam tentando, eles tocavam e saíam aqueles álbuns fenomenais, né? Killing All, né? O Ride the Light, Master of Puppets, etc. Enfim. Deixa eu dar uma olhada aí nos comentários e vamos entrar no tema, porque senão fica muito extenso a live. Quem veio propriamente pelo tema em si vai achar maçante, né? Cadê? Que eu vim olhar aqui mesmo? Como que estão os comentários, né? Tá dando pra ouvir bem aí, galera? Agradeço aí todo mundo que tá compartilhando. É bom também eu me estender um pouquinho para introduzir no tema, porque dá tempo da galera compartilhar e de chegar a pessoas que estão realmente interessadas no tema, né? E para quem quer ver a live mesmo, assim, gosta do conteúdo que eu produzo e tudo mais, a gente tá aqui para trocar uma ideia. Cadê aqui os comentários? Bom, salve Ramon, salve Marley, Herbert Silva, salve. Salve Sávio, Guilherme Domingos, Matheus, meu Deus, salve. Ele tá online, não sei se ele tá aqui na live. Comenta aí depois aí algumas bandas da hora, a gente pode trocar algumas figurinhas. Tô pelo celular, mas enviei lá, valeu aí Fred, por isso demorei a retornar aqui, falou, eu agradeço. Hoje tá mais baixo, mas talvez algo no meu celular. Bom, não tenho muito o que fazer aqui, viu? Tá dando pra ouvir aí. Usei o aumentador do volume, mas a qualidade em si tá boa. Valeu aí, Fred. Vamos lá introduzir então. Bom, eu não vou tentar deixar o menos maçante possível, viu? E vou ser breve hoje, né? Então, o tema é sobre os animes, né? Como os animes, de que forma os animes me estimularam, né? Me influenciaram nas questões abstratas da vida, conscienciológica, né? Então, para quem é bem novo por aí, nunca
se envolveu com esses temas, né? Mas gosta de anime e por consequência acabou chegando nesse vídeo. A gente sabe hoje, mesmo através da ciência, que a realidade ela é dual no aspecto, ela é onda e também partícula ao mesmo tempo, né? Tem lá o experimento da dupla fenda, né, que fizeram, enfim, não vou adentrar nisso aí tudo de novo. Ficou provado que a realidade é abstrata, é onda e partícula ao mesmo tempo, ou seja, onda abstrata e partícula, né, é lógica, né? Ela tem forma. Então, entendendo isso, hoje em dia a gente vive num mundo formalizado, né? Que tem uma forma já pré-estabelecida, você já entra num contexto, né? E muitas vezes as pessoas não se perguntam, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Aquela famosa pergunta e tudo mais, e simplesmente vai vivendo a vida, né? Sem se questionar muito. Enfim, não estou falando que isso é certo, errado, que é bom ou ruim. Talvez viver dessa forma, né, sem questionar muito e tal, seja, entre aspas, uma forma de estar protegido de certos pesos. É forma de dizer, né? É aquele dilema. Algumas pessoas falam que a ignorância é uma bênção, né? Mas enfim. Então, peraí, Guilherme, meu gato tá chegando aqui. Chega pra lá. Onde eu estava? Então, a gente tá nasce num mundo pré-posicionado, né? Com leis, com regras. Então, a gente sabendo, através do experimento, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, abstrato e lógico, eu vou falar o que é de uma vez, entendeu? Sem muito rodeio. Para você viver numa realidade, você tem que ter posicionado em você, em si mesmo, uma lógica que determina o que é o que, entende? Porque senão seria tudo abstrato, seria loucura, uma esquizofrenia, não teria parâmetros, né? Então, os parâmetros que te permite viver uma realidade são a lógica que foi posicionada num reino, né? Um verbo, né? Uma lógica da qual todos concordam, entendeu? Quando eu falo, por exemplo, triângulo, todo mundo vê essa forma. Quando eu falo o vocabulário, né? É uma concordância coletiva, né? Enfim, que define o que é realidade. Então as pessoas já nascem dentro de um contexto, né? Elas acreditam que o mundo é aquilo que ela aprendeu, seja de que forma for. Normalmente as pessoas têm como realidade aquilo que seus pais passaram, né? O que a escola passa, e assim sucessivamente. Então, enfim, quem tiver dificuldade para entender é só ver outros vídeos. Sendo assim, eu vou dar alguns outros exemplos. Ó. Se você nascer num ambiente onde os líderes, né, as pessoas respeitadas como direção, seja de que forma for, ensinar para o seu coletivo e as crianças nascerem desde sempre entendendo, acreditando, né, sabendo que, por exemplo, é um exemplo que eu vou abrir desde o começo lá e eu vou repeti-lo mais uma vez, se você abraçar a árvore, por exemplo, você vai prolongar a sua vida, vai trazer mais saúde, etc, né? É uma coisa positiva. Normalmente todas as pessoas vão abraçar as árvores e agradecer e tudo mais, isso será o natural. Se chegar uma pessoa fora desse contexto, desse reino, que não faça isso, para eles será estranho, entendeu? No mínimo. Hoje, já hoje em dia, se você for pego abraçando uma árvore, por exemplo, esse é só um exemplo, as pessoas vão te achar louco diante dos padrões lógicos que definiam aquele mundo da qual a pessoa vive, né? Então, em resumo, você precisa de uma lógica, você precisa de padrões específicos para definir para você o que é real ou não, já que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, ou, melhor dizendo, tudo é onda, a partícula só é mensurada, ela só é observada, o que você chama de realidade, só existe de fato se tiver alguém observando, do contrário é só possibilidades, infinitas possibilidades. Os cientistas sabem muito bem disso, o átomo, eles até falam, parece que só existe um átomo, um único átomo que está em todo lugar ao mesmo tempo, porque eles são idênticos, isso os próprios cientistas falam. Isso é por quê? Porque só o que existe lá temporal, e quando você mede alguma coisa, né, quando você observa algo, o elétron, né, o átomo, o comportamento ali, ondulatório desses momentos eternos que a gente explicou diversas vezes, se posiciona e você define alguma coisa, né? Enfim, sendo assim, você entendendo que a realidade ela é abstrata e para você ter uma definição de mundo precisa de posicionamentos, né, de verbalização, de um mapa, né? Tem aquele famoso dizer da PNL, o mapa não é o território. O território são esses momentos eternos, 7/12, falamos diversas vezes. Já o mapa é o que
o coletivo, as pessoas, um rei, um sábio, enfim, o mapa é o que define um ambiente, né? O que as pessoas acreditam naquele ambiente. Beleza, tá entendido então, né? Então o que acontece? Vamos entrar na questão dos animes, né? Algumas pessoas chutam minha idade, né? Mas sem entrar em detalhes, eu com 5 anos de idade, por exemplo, eu e meus primos, a gente assistia a Manchete, né? E a Manchete trouxe para o Brasil os animes, né? E também aquelas live action que tem no Japão, que eu esqueci o nome aqui agora, mas eu vou buscar e já falo para vocês, né? Que inclui o Black Kamen Rider RX, né? O Kamen Rider RX que eu gosto muito, gostava muito, gosto ainda. Não assisto tem muito tempo, mas ainda gosto, né? Quando eu escuto as músicas e tudo, pra mim é muito nostálgico. Changemans, Flashmans, o Inspector, o Jiraiya, né? Jaspion, o famoso Jaspion. Eu tinha até um cachorro chamado Jaspion na época, bem criança, assim, gostava tanto. Minha mãe também gostava. Deixa eu lembrar aqui. Flashmans. É uma palavra em japonês, mas nada mais é que live action, só que japonês, né? Aí eles chamam de... Deixa eu ver aqui. Vou pôr Flashman. Comentem aí se vocês já assistiram, né? Se alguém conhece a Manchete também. Que anime que vocês já assistiram, assistem ainda. Indicam até, né? Vocês acham bem luciferiano, que tem coisas metafísicas interessantes. Tokusatsu, né? Gostava muito desse negócio Tokusatsu. Aqui mesmo fala, ó, Tokusatsu é um termo em japonês para filmes ou séries live action, como eu disse, né? É live action, no entanto é japonês. Então por isso chama Tokusatsu. Então eu assistia muito anime, né? E essas séries, né, japonesa, e elas me influenciaram muito, né? De que forma? Eu já vou dizer, só deixa eu posicionar aqui certinho. De que forma me influenciaram? Vou dar um exemplo. É o seguinte, você entendendo isso que eu acabei de explicar, que o mapa diante do território vai depender de como foi posicionado o que chamamos de realidade. Então, na minha época, quando eu era criança, era mais fechado. Não, na época até que o abstrato era meio aberto, ou pra mim pelo menos era, né? Mas hoje em dia a gente vive num mundo muito quadrado, no sentido que a magia, né, o abstrato ele foi fechado, né, bastante fechado. Então você pode ver, se você tiver aí mais de 25 anos, por exemplo, dependendo da região, pelo menos eu estou falando da minha experiência de vida, né, de vida terrena. Eu cresci num ambiente, eu nasci no sul de Minas, né, numa cidade pequena, então ali a gente tinha muita experiência, né? Eu cresci num ambiente com a minha mãe falando que ela via a Mãe do Ouro, né? Que diversos fenômenos, né, fantasmagóricos, diversos fenômenos de assombrações, essas coisas, né? Eu convivi muito com isso, passei por casas, né? De novo a gente tá com 3 ao vivo, às vezes entra pessoas, sai pessoas, mas enfim. Então eu cresci num ambiente, quando eu era bem criança, isso era normal. Eu tive diversas experiências, em algum momento a gente fala mais sobre isso e etc, né? Mas antes, não sei se com todo mundo é isso, mas antes eu tinha eu ouvia falar de muitas coisas, né? Tinha muitas lendas, né? E pessoas viam muitas coisas, né? Enfim, hoje em dia já está bem fechado a magia, o abstrato, né? Então é tudo muito lógico, né? Se você estuda, se você formou na escola, por exemplo, fez, enfim, terminou a escola, você vai ver que o que é ensinado na ciência, a economia, tudo, não cabe Deus. Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu não estou falando que as pessoas que vão na escola, ou mesmo os professores, não acreditam em Deus. Eu falo que o currículo escolar é inegável que não cabe Deus e metafísica e coisas espirituais. É um mundo muito quadrado, né? Muito cético. Aí sendo assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá para a questão. Concluir. Tá rolando aí, galera, certinho? Deixa eu ver aqui. Esse conteúdo que eu produzo e tudo mais. Eu vou te ver bem. Salve, Kaique. Salve, Aldair. Naruto e 7 Pecados Capitais, eu achei da hora. Então, 7 Pecados Capitais já me indicaram, tem no Netflix, né, mas eu nunca parei pra assistir não. Inclusive um amigo das antigas meu indicou, falou que era bem interessante, mas eu não parei pra ver. Giban também era maneiro, hein, Marley. O Giban eu vi menos, né,
parecia bastante Jaspion, né? Na época eu preferia Jaspion, eu era bem novo, né? Era 4, 5 anos, na moral, assistia com essa idade, né? A transmissão. Tá rolando tudo bem aí, galera? Pra mim pareceu como se tivesse caído. Caiu em algum momento, tá rolando tudo certo. Deixa eu atualizar aqui. Concluir. Tá rolando aí, galera? Foi mal. Então, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal reagindo ao Lucas ART, né? No dia eu falei até Arts, depois... Porque eu não conhecia esse Lucas muito bem assim, né? Quem conhece aí, o povo do anime conhece, né? Mas eu conhecia mais as músicas dele, que tem no YouTube, porque lá atrás, quando eles começaram a produzir, eu conhecia lá o Player Taos, né? Aí depois eu conheci esse Lucas ART, mas eu não aprofundei nem nada, então na minha live lá eu falei Lucas Arts, eu fiquei sabendo que eles se incomodam, não falo Lucas Arts, blá blá blá. Então tem um canal, tem um react que eu fiz do Lucas ART, que faz umas letras, faz umas músicas maneiras aí de diversos animes, principalmente Naruto, eu ouvi bastante. Então, só corrigindo aqui, viu, Lucas ART, eu lembrei por causa do 7 aqui, né, não lembro porquê. Lucas, por que eu lembrei do 7? Não lembro, tem alguma coisa a ver com 7, o canal dele, não sei. Mas voltando, né, tá tudo ok, né, tá ok aí, tá rolando, beleza. Então, voltando para o raciocínio, né, entendendo isso que eu falei sobre a questão da realidade, então vamos lá, eu e meus primos, quando eu, assim, na minha infância, eu com a minha mãe passou uma dificuldade, né, várias coisas, não cabe aqui falar. Então, nossa vida não era muito fácil assim, né? Eu fui ter televisão em minha casa, preto e branco, a primeira vez eu já tinha 8 anos de idade. E então, quando eu ia na casa das pessoas, mesmo de algum primo, e tinha TV, eu gostava muito, né? Eu ficava encantado de assistir as coisas. E principalmente, né? Na verdade, eu nem sei se eram as coisas em si, mas os anime. Quando eu conheci os anime, foi amor à primeira vista, né? Algo parecido com quando eu conheci jogos, né? Eu lembro até hoje, quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu estava indo buscar leite pra minha mãe até. E aí eu vi aí uma galerinha em frente a umas máquinas, né, fazendo o fliperama, né. Aí eu colei pra saber o que era, a galera me explicou, na época era Tartarugas Ninjas, né, jogando, e eu fiquei muito impressionado, pra mim aquilo era uma coisa, tipo, eu fiquei realmente muito impressionado, eu gostei muito, né, tanto que eu amei jogos por muito tempo, até hoje eu amo jogos, ainda que eu jogue menos, mas até hoje, joguei muito na minha vida, então, aquele lance de, através de uma alavanca e uns botãozinhos, controlar um personagem dentro do monitor, que não me encantou muito, né, mas voltando aqui pro tema, não é questão de jogos hoje, os animes me encantaram muito, né, muito. E aí então eu me envolvia com aquilo, né, eu e meus primos, era até difícil tirar eu da frente da TV, né, quando tava passando anime. Aí o que acontece? Como a gente gostava muito, um dos principais animes que me influenciou pra caramba em diversas coisas, eu vou falar algumas, foi o Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco. Na época eu lembro, tinha pôster, né? E como eu disse, as condições da minha vida não eram as melhores assim. Eu também aqui não tô lamentando nem nada. Graças a Deus, sou grato a Deus, Deus me abençoou muito, entendeu? Eu até brinco, né? É muito sinistro que, tipo, eu até perguntei pros chais aqui recentemente no alojamento assim, se o coletivo de todos compactuava com a seguinte questão. Eu falei, imagine só, eu falei pra galera, ó, sexta-feira 13, pra vocês, pra mim saber se era só comigo no coletivo ou se é uma coisa realmente, né, todo mundo. Eu falei assim, pra vocês, o coletivo de vocês, a mãe de vocês, o amigo de vocês, o pai de vocês, todo mundo, a escola, etc. Sexta-feira 13 significava o quê? Todos eles aqui concordaram, os que eu falei, né, que sexta-feira 13 era o dia do azar. Eu falei, beleza, ok. Então imagina um rapazinho, uma criança que nasceu nesse dia, ouvindo falar isso de todo mundo, né? Mas, no entanto, eu sempre gostei do número 13 e sempre considerei o 13 um número da sorte, e eu sempre me achei uma pessoa de sorte, graças a Deus. E na verdade não é sorte, é Deus que me abençoou, eu reconheço isso. E agradeço muito por isso, né? E então eu só tô falando isso porque eu não tô lamentando, eu tô sendo sincero em dizer que a minha vida até certa parte não foi tão fácil, não só pra mim, porque eu nem via na verdade isso, eu vejo hoje olhando pra lá, pra mim tava tudo bem, ok, mas eu vendo daqui e lembrando, não foi muito fácil, minha mãe passou muitas coisas, né, comigo e meus irmãos, enfim, não vou entrar em detalhes. Eu falei isso tudo por quê? Então, com 8 anos, né? Com 8 anos minha vida começou a melhorar um pouco mais, né? Enfim, vou entrar em detalhes. Então, eu e meus primos, principalmente um primo que foi o maior desdobramento da minha vida, né? Uma catarse, calcinate, né? Eu passei processos
alquímicos, né, da consciência, né, transformações alquímicas, conscienciológicas, que tem um estudo sobre isso, né, foi mapeado muita coisa no mundo hoje. Então, através da morte desse primo meu, que a gente assistiu muito anime quando novo, também não vou entrar em detalhes agora, já falei um pouco em algumas outras lives, a morte dele me impactou muito, né, o meu primo, não vem ao caso falar o nome, já tem uns anos que ele morreu, né, tava com 22 anos, tava com 23 anos. Mas a gente, quando era bem novo, criança, 5 anos, 4 anos, né, eu com 5, ele com 4, a idade nossa era quase a mesma, né, ele era poucos meses mais novo que eu. Então a gente, além de assistir, a gente viajava muito, né, aí o que acontece? Aí o Cavaleiro do Zodíaco em específico, né, diversos animes me influenciaram, né, até depois de grande, né, mas o que acontece? Vamos por partes, né. Eu assisti muito Cavaleiros e eu gostava muito. Aí para vocês verem só, se vocês entenderam que hoje, diante do posicionamento feito, né, pelos líderes mundiais aí, se vocês sabem quem, não vou entrar em detalhes agora, eles ditaram, né, eles posicionaram através do seu conhecimento cabalístico, através dos meios de informação, a lógica para as pessoas, e através da cabala em si, né, da questão vibracional ondulatória, eles controlam a emoção das pessoas, né? Então eles ditam o que é o mundo em si. Peraí, rapidinho, vou tentar soltar meu gatinho aqui. Eles ditam o que é o mundo em si, né? Então, obviamente, né, as pessoas hoje em dia, principalmente no Ocidente, até tiram sarro, né? Pessoas falando o que eu vou falar aqui agora, né? Que foi influenciado por animes e etc e tal, né? Mas, aí o que acontece? Quando a gente é criança, não estou generalizando, estou falando da minha experiência. Quando a gente é criança, a gente não tem ali definido o que é mundo. Salve aí, Josimar. Salve, Márcio Vieira. Deu pra ver aqui pelo celular, né? Mas enfim, quando a gente é criança, a gente não tem ali definido o que é mundo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e tal, né? E meus primos também. E então, quando ninguém ficava impondo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que existe, o que não existe. Então, vou dar um exemplo. O Cavaleiro do Zodíaco eu gostava muito. Lá tinha um negócio do cosmo, né? Eles concentravam e ficavam aumentando a sua energia, né? O Ki, no Dragon Ball é Ki, lá é cosmo, né? Interno. Mas essa é a energia vital, se for traduzir para nós aqui, né? Seria pode chamar de Ki também, né? É a energia vital. É Chi, né? Alguns chamam também. É a energia interna, né? Então, essa parte que eu vou falar era mais uma brincadeira. Como tinha esse negócio de cosmo, quando eles aumentavam seu cosmo, saía tipo uma fumaça, né? Então eu e meus primos, quando a gente tomava um banho bem quente, que a gente saía e tava sendo fumado, a gente brincava, tava aumentando o cosmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que foi influenciado, ó? Um exemplo. Por diversas coisas, né? Antes de eu entrar nos exemplos, eu vou explicar. Os animes, eles do Japão, né? São orientais. Os orientais é um povo mais abstrato, né? Enquanto os ocidentais são mais lógicos. Então, os orientais, vocês podem pegar aí a cultura oriental, né, a religiosidade oriental, né, a espiritualidade, você pega Bhagavad Gita, Tao Te Ching, qualquer livro considerado espiritual, ou metafísico, ou dê o nome que quiser, é uma coisa metafísica, transcendental. Os orientais, vocês podem ver que como eles não ficaram travados na lógica, só acredita, só sabe, né, só é real, os 5 sentidos consegue observar, seja tocando, vendo, cheirando, né, etc. Eles não consideram que só os 5 sentidos são a realidade, né? Já o ocidental é mais assim. E sendo assim, eles não considerando, então eles começaram, através de vários mapeamentos que seus anteriores já haviam mapeado, eles posicionaram muitas coisas, né? Ou seja, posicionamento dos chakras interno, eles sabem que existe aura, eles sabem que existe o meridiano, né? Tanto que eles usam acupuntura para liberar energias. Qualquer dia desses eu passo para vocês algumas técnicas que eu aprendi quando eu era mais novo, que me ajudaram, né, em momentos difíceis. Por exemplo, não vou dar spoiler aqui não, porque na hora certa eu falo, né? Mas a acupuntura, né? Eles colocam agulhas assim para liberar energias. E, enfim, eles mapearam muito, né, o que há de abstrato na realidade. Então eles têm um conhecimento mais do abstrato, está mais mapeado, né, todo esse abstrato, da forma que cada um mapeou, né, mas independente de quem está posicionando ali na lógica esse abstrato, sempre vai chegar mais ou menos na mesma questão, ainda que leve outro nome, né, mas sempre vai ser o mesmo chakra, vai encontrar a aura, e assim sucessivamente. E, da mesma forma,
vai encontrar também os outros sentidos, né? Porque temos 7 sentidos básicos, né? Incluindo a intuição e a criação, que é o 7, né? O momento autônomo, aí depois você vai ter umas variantes ali, é o nosso 7/12, que a gente sempre explica. Então você tem o 5, mais o 6, que é a intuição, e o 7, que é a criação, né? Um ser criativo, co-criador. Esses são os sentidos gerais. Então o que acontece? Você não aprende desde criança. Vou dar um exemplo, eu fiz mais esse vídeo para falar dessa parte, por exemplo. Você não aprende desde criança a seguir o 6º sentido, né? Que seria a intuição, ou seja, a voz, né? O que você sente, né? Sentir o que sente, né? E então eu treinei muito isso desde criança, aprendi a lidar, né? Não estou falando que eu sou perfeito nisso, e com o tempo também, né? Eu fui me perdendo, porque deixando de ser criança, acreditando por um certo tempo naquele mundo que foi posicionado, eu fui perdendo aquela coisa abstrata que eu tinha, né? Por exemplo, quando eu era muito novo, até ali para as casas dos 10 anos, eu continuei com essa coisa. Às vezes eu, na roça, por exemplo, eu chamava alguns amigos, né? A gente ia para perto de uns eucaliptos, e parece, eu sei que parece besteira para muitas pessoas, mas quem entende do que eu tô falando vai entender por que eu tô falando e como é que é, né? Mas eu gostava de brincar assim, ó, tá ventando um pouco, vamos focar ali e mentalizar que o vento vai aumentar, pra gente aumentar o vento, a gente ficar brincando de fazer o eucalipto balançar. Aí tá ventando um pouco, aí a gente ficava brincando, ficava assim, aumente, é sério, ficava assim, aumente. E acredita ou não, a maioria das vezes, assim, boa parte das vezes, quando eu sentia vontade de fazer isso, a gente ia fazer, o vento começava a aumentar, né? A gente ficava até brincando, os eucaliptos faziam assim. Eu sei que muita gente vai achar que eu tô tirando onda, que é zoeira, mas é sério. A galera lá do Garangui pode lembrar disso. Tem uns amigos lá que a gente já fez essas coisas junto. E também às vezes eu fazia bastante sozinho, eu saía pra fora, ficava brincando dessas coisas. Uma das coisas é essa, por exemplo. Mas por causa de quê? De anime. Eu via, né, eles concentrar para mexer pedra. Então eu sentia que aquilo lá era verdade, ainda que as pessoas não fizessem, mas eu sentia, né? Criancinha eu sentia, a gente ficava brincando, meus primos saíam brincando disso. E uma das coisas que eu aprendi bastante no anime, principalmente no Cavaleiro Zodíaco, é sobre esse 6º sentido. Né, o Sei eu usava muito, que era sentir, né? Você sentiu o que você tinha que fazer, ou então perguntar internamente. Então, os animes, principalmente na minha fase de criança mesmo, me influenciaram muito nesse aspecto, né? O principal que eu diria, né? O principal mesmo, hoje em dia eu me considero, eu percebo assim, a vida inteira eu me guiei muito, né? Por esse abstrato. Obviamente eu sempre também quis entender esse negócio que eu tava sentindo, entendeu? Porque às vezes eu sentia de fazer um bagulho que tipo, que? Não tô entendendo. Mas aquela vontade era tão grande que enquanto eu não fizesse, eu não parava, né? Não ficava satisfeito. Então às vezes eu fazia até sem querer e depois eu ficava querendo entender porque fiz, e aí as coisas iam se explicando, né? E por que eu sempre fiquei lidando com o abstrato dessa forma? De tentar entender, o que tá falando comigo? Deus tá falando comigo? O que quer que eu faça? Tô vendo um número aqui, tô vendo um número ali, opa, passou tal coisa, assim. Eu sempre lidei com isso a minha vida toda, gostei de lidar com isso por causa dos animes, entende? Então eu tô fazendo essa live principalmente focado nisso. Que se não fosse os animes desde criança, né? Hipoteticamente falando, né? Porque existe ali também, a gente tem diversos vídeos explicando o paradoxo que existe entre o livre-arbítrio, né, e o destino. Então, quando eu digo, se eu não tivesse assistido, é uma hipótese, né? Mas se eu não tivesse assistido os animes quando eu assisti, eu não teria vivido como eu vivi, né? Tipo, eu não teria essa coisa de prestar atenção no 6º sentido, entendeu? Eu aprendi muito nos Cavaleiros do Zodíaco com isso. E não só nos Cavaleiros do Zodíaco, tô citando ele muito de exemplo, porque foi aí que tudo começou, né? Eu ia sair pra rua e eu sentia assim, pô, não vai em tal lugar. Aí eu percebi que eu tava sentindo, né? Eu lembrava, o 6º sentido. Então, quando eu era mais novo, eu tinha bastante isso bem firme, bastante mesmo. Aí depois, com 10, eu comecei a me envolver mais com diversas pessoas, assim, mais com o teatrão, conhecer mais pessoas. Então, por consequência, fui entendendo o que era o mundo, né? Porque pra mim o mundo é o que a maioria tava falando. De fato é, se você entender física quântica, o mundo é o que a maioria está concordando que seja. Mas não que de fato seja, porque ele é volátil em si, né? Ele é maleável, por assim dizer, né? Então, quando eu fui conhecendo o mundo, eu fui perdendo um pouco, né, dessas coisas, nunca perdi minha fé. Eu sempre soube, assim, eu sempre tive minha fé. Eu não interpretem errado o que eu tô falando. Mas, com o tempo, eu fui perdendo, de certa forma, um pouco, essa coisa abstrata que havia, entendeu? Tanto que num determinado percurso da minha vida, bem curto, eu diria até, né, num ano, sei lá, uns 3, 4 meses, eu me inseri, né, eu me permiti
vivenciar um pouco do que seria o ateu. Porque eu fui raciocinando, pensando, li Bíblia, blá, 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 tá. Aí depois, estudando a ciência ortodoxa, não fazia sentido milagre, não fazia sentido, por exemplo, alguém andar na água, não fazia sentido essas experiências metafísicas, não fazia. Então, por um tempo, eu comecei a me tornar até ateu, isso que eu tô querendo dizer, né? Aquele abstrato foi se fechando, mas era muito forte, né? Não fazia sentido, tipo, não tá fazendo sentido lógico. Mas eu não consigo sentir que a realidade é desse jeito, né, que ateu. Não conseguia. Então eu comecei a voltar para estudar de novo o ocultismo e tudo mais, porque eu queria entender, né. E também, volto a dizer, e volta a fazer sentido, os animes que eu assisti, né, quando criança, até os jogos que eu joguei, aí anime inclui os Cavaleiros do Zodíaco, marcou muito, né. Dos mais antigos eu assisti Samurai Warriors, Shurato, nossa, Shurato é foda pra caralho, né, tem os mundos. E, tipo, esses animes me impactaram tanto, pra vocês terem uma ideia, que eu sei cantar as músicas até hoje. Eu nunca fiquei assim, eu tenho que aprender a cantar essa música, eu tenho que decorar essa letra. Não, mas até hoje, anos e anos depois, eu não fico assistindo, eu assisti isso lá no passado. Hoje em dia, eu sei inteirinho até hoje cantar a música do Shurato, que tem a abertura brasileira, né? As letras me marcavam muito, né? Shurato, eu sei. Até Buck, que passou na Band depois, né? Na época que tinha Band Kids. Né, era uma japonesa lá que apresentava, aí passava Dragon Ball. Eu gosto muito de Dragon Ball, gostava muito de Dragon Ball, né? Hoje em dia é mais nostalgia do que tudo, mas eu era muito fã de Dragon Ball, desenho Dragon Ball, né? Eu gosto. Tem meu TikTok, @LeandroQuanto, quem quiser seguir lá. Tô postando alguns vídeos antigos do... Também o Bob tem o TikTok dele, viu? Eu indico que a galera também siga lá. Enfim, a maioria da galera aqui da escola aí deve ter, então sigam lá. Todas as redes, nossa, né? É bom que a galera siga para se manter informado. Mas no caso específico aqui, quem quiser seguir lá, eu tô colocando alguns vídeos antigos do Momentos no Reino, que eu gravei algumas coisas, tem vídeo de 2 anos atrás, 2019, tô colocando lá, e também vou começar a fazer alguns pra lá mesmo, entendeu? Vai ser inédito, vou gravar em tempo real aqui, coisas importantes, que Momentos no Reino, vou pôr lá. E também eu penso em, sei lá, eu tenho desenhos antigos meu que salvo em algumas coisas. Meus desenhos, tudo que eu desenhei mesmo, às vezes eu vendi na escola, quando eu era mais novo, para comprar merenda, e alguns eu dava mesmo pros outros, alguns eu perdi, eu tinha apostila, mas hoje em dia eu não tenho nenhum desenho meu na minha mão. Eu tenho alguns salvos aí, sei lá, nas coisas que eu ainda tenho na nuvem. Tinha no meu Facebook que foi censurado, tinha no meu Orkut que desapareceu. Então algumas coisinhas que eu tiver, eu vou postar lá alguns desenhos, sei lá, se eu animar assim, enfim, às vezes eu desenho alguma coisa, eu coloco lá, só pra, enfim, bom pra atrair pessoas também, né, que através de arte, dessas coisas, as pessoas chegam também no conhecimento, que é o que mais importa, né. E então, quem quiser seguir meu TikTok lá, @LeandroQuanto, é isso. Eu vou colocar algumas artes, alguma música, sei lá, qualquer coisa assim, que envolva arte, e também, obviamente, conteúdos da nossa escola, né, sempre a gente tá levando lá. A Adri também tem o TikTok dela, quem quiser seguir lá. E os da escola também, Unibrasil, a Escola de Lúcifer. É só procurar que vocês vão encontrar. Onde eu estava, eu meio que me perdi aqui. Mas é isso, né? O Cavaleiro do Zodíaco me influenciou muito mesmo, muito fã. Obviamente hoje em dia, né? Eu tô falando dos animes antigos, porque fui mais influenciado quando criança. Mas a gente vai falar um pouco mais, vou ler aqui. Tem animes mais recentes, né? O Naruto, por exemplo, eu não terminei o Naruto 100%, confesso, mas eu assistia na época do lançamento, quando tava lançando ainda, meu primo ainda tava vivo, eu lembro, e eles ficaram insistindo, porque eu já tava desgostoso da vida, quando a gente era mais novo, eu com meu primo Michel, a gente era como carne em unha, entendeu? Ele confiava em mim pra tudo, a gente gostava das mesmas coisas, tinha as mesmas brisas, entendeu? A gente tava rabiscando no caderno um desenho assim, mas a gente via o super robô dando poder e tal, então a gente viajava muito, entendeu? A gente era muito abstrato, nós dois assim, brisava mesmo, como se fosse real. As mães, a gente já achava estranho, como é que esse menino tá envolvido, brincando com uma coisinha, mas vendo um monte de coisa, né? Então, esse meu primo ainda tava vivo, e outro anime muito foda também, recente, é One Piece, né? Não sei se a galera aí conhece, mas um fator bem marcante na minha vida, que eu não consigo esquecer, que me fez dar atenção pro One Piece, porque, tipo assim, Dragon Ball, por exemplo, vocês podem ver que ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem único, né? Se você for pegar anime, até se for fazer um curso de desenhos japoneses, vocês vão ver que eles seguem mais ou menos um molde, né? O estilo de olho, cabelo, etc. Não são idênticos, mas você pode ver que eles seguem um padrãozinho específico que configura, né? Que representa aquilo ali como um anime. Tanto que você vê, você já fala, pô, isso aqui é anime.
Ou seja, desenho japonês. Se não for, é alguém que tentou imitar, né? Tem uns desenhos americanos também que parece anime, nem critico, acho da hora, né? Mas normalmente existe um padrãozinho. Já o Dragon Ball, por exemplo, não segue esse padrão. Ele tem uma característica única. E isso que me chamou a atenção do Dragon Ball. Só que o Dragon Ball agradou a minha visão de cara. Um dos desenhos que eu já vi, nossa, que da hora, mano. E apaixonei em desenho. Já o One Piece, inclusive o criador do One Piece, ele também é fã de Dragon Ball, né? Quem não é? A maioria dos animes. O próprio Naruto, já, o próprio criador, que eu não tô lembrando o nome deles aqui agora, é o Eiichiro Oda e o... Esqueci, quem estiver aí acompanhando, quiser escrever aí, depois a gente lê e comenta. Mas enfim, o do One Piece já falou que é fã de Dragon Ball declarado. E o do Naruto também é fã de Dragon Ball declarado. Eu já vi algumas entrevistas dele, ele falando, por exemplo, que a roupa do Naruto é laranja em homenagem ao Goku, enquanto a roupa do Sasuke é azul em homenagem ao Vegeta, né? Referências. Então, voltando para o raciocínio, diferente do Dragon Ball, que a parte... Tô com o meu pincel na mão aqui. A parte visual do Dragon Ball me encantou de cara. Já o One Piece não foi a mesma coisa. Me deu um contraste esquisito. Nossa, que desenho estranho. Eu tô sendo sincero, achei maior estranho, né? Então eu não tive aquela... Porque quando eu era mais novo, não tinha internet ainda direito. Principalmente, né, na minha cidade, que era a cidade do interior. Mas no geral não tinha internet. A internet começou a bombar em, se eu não me engano, 2002, 2013, por aí, né? 2002, 2003, 2006, na verdade, né? Assim, 2002, 2003 eu acho que estava chegando, começando. As pessoas começaram a usar mesmo. Você pega aí Felipe Neto, essa galera que começou ali no YouTube. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi lá em 2006, 2007, por aí, né? Então, veja bem, não tinha... Aí o que acontece? Eu gostava muito de anime, muito mesmo, principalmente Dragon Ball. Na verdade, eu gostava de Dragon Ball. Os outros animes eram meio consequência, né? Aí veio Naruto. Lá no passado, o Cavaleiro Zodíaco, né? Depois, no futuro, o Dragon Ball. Então, tudo que eu assisti de anime é culpa de Dragon Ball e Naruto. E Cavaleiro Zodíaco. Mas o que acontece? Então, na minha época, não tinha internet, né? Não tinha internet chegada no Brasil direito. Então, o que eu fazia? E também, eu não tinha TV a cabo. Era TV aberta, né? E Dragon Ball ficava repetindo, nunca saía. O máximo que ia até a saga do Cell, né? Tanto que eu lembro, quando eles compraram os novos episódios, que veio o Trunks do futuro e cortou. Eu lembro com meus amigos, nessa época eu ainda não tinha as revistas, né? Era tudo um segredo, um mistério, eu aquela vontade de saber, muito apaixonado. Aí eu lembro que por causa de escola, horários, eu perdia o novo episódio, né? Porque, tipo assim, o Dragon Ball foi o quê? Eles lutaram contra o Cell, né? O Goku deu teletransporte, foi com ele pro espaço, pá, sumiu, né? O Goku sumiu com ele, né? Todo mundo morreu o Goku, junto com o Cell, porque ele, quem não lembra, ele transportou, o Cell ia explodir, né? Ele, spoiler do Dragon Ball não tem nem como, o anime é antigo pra caralho. Então ele teletransporta, ele sai do planeta que ele explodir, destruir tudo, ele vai no anime lá, ele vai pro espaço, né? E já era, Goku junto com o Cell. Não tô falando que faz sentido nem nada, mas é isso que acontece no anime. Vai, explode e some, né? Aí o anime acaba mais ou menos por aí. Aí ficou um tempão repetindo tudo mais e eu querendo ver novidades. Aí, o que acontece? Eu não sei se o assunto tá bom pra galera aí, mas é isso que é a nossa live hoje. Aí o que acontece? Ele morreu. O anime ficava repetindo. Eu não via a hora de assistir. Aí eu perdi o primeiro episódio e meus amigos conseguiram ver, né? O que me deixou puto na época. Como se não bastasse, na minha época não tinha esse negócio de spoiler, não tinha essas linguagens, né? A gente vivia o nosso mundo lá, não tinha internet pra gente comunicar com outras pessoas, então se tinha spoiler ou não tinha, eu não sei, mas no nosso mundo não tinha. E aí o que acontece? Os arrombados pega e vai me contar o que aconteceu, e veja bem. Aí eles vêm, cara, o Goku apareceu de novo, cara, tipo, ele já veio, transformou um Super Saiyajin, ele tem uma espada e cortou o Freeza no meio, não sei o que. Eu falei, que? Freeza? Goku voltou? Ele tá mais pequeno, tal. Na hora que eu vou assistir, na verdade, era o Trunks, né? Trunks do futuro. Então eu fiquei maior empolgadão quando chegou esse novo episódio e tal, mas pra concluir esse raciocínio aqui, não tinha internet, não tinha nada desse tipo, então o que acontecia? Chegou uma época que as bancas lá da minha cidade pequena, tinha uma cidade maior próxima, né? Quem é da minha região vai saber, que era Lavras. Quando eu ia em Lavras era melhor. Mas na minha cidade mesmo tinha algumas bancas que eu agradecia muito aos céus quando chegava algumas versões de Ultra Jovem. Quem é das antigas igual de anime vai saber. Tinha Ultra Jovem, e a Ultra Jovem que eu mais comprava, a revista, né? Vinha pôster, eu pregava na parede. Meus quartos eram cheios de pôster de Dragon Ball e pôster de rock, né?
Tem até quando eu converti para evangélico, muito tempo atrás eu arranquei os posters de rock tudo da parede, a minha mãe ainda... A minha mãe, né, que achava que eu era doidão, você tá arrancando seus posters, não sei o que, ficou puta comigo, arrancando, é coisa do capeta, viajando, né. Não falei que é coisa do capeta não, mas falei, não pode, isso aqui não pode no momento, eu tava errado, né? Aí eu fiquei 6 meses nessa viagem e saí. Mas aí o que acontece? Começou a ter umas bancas que tinha revistas, né? Aí tinha Ultra Jovens e outras. Nem lembro mais porque eu tô falando disso. Mas a questão é que aí eu ficava acompanhando, né? Eu comprava as Ultra Jovens, tinha uma coisa que chamava guia de episódios. Eu ficava lendo esses guias de episódios, né? Pra poder saber o que ia acontecer, né? Nos episódios futuros, porque nunca que chegava na televisão aberta, né? Mas enfim, eu meio que perdi o fio da meada do porquê que eu tô falando isso, mas é algumas curiosidades interessantes. Quero saber de vocês aí, quem compartilha comigo dessas experiências. E também o que vocês aprenderam nos animes. Eu fui bem direto, né, na questão principal. O que o anime... Todos os animes ensinam sobre isso, mas principalmente o Cavaleiro do Zodíaco. A maior lição que eu aprendi lá foi o sexto sentido, entendeu? A intuição. Se eu não tivesse conhecido o Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, principalmente, e os demais... lembrei porque eu estava falando. Eu não teria trabalhado tanto a minha parte intuitiva como eu trabalhei. Mas eu volto a dizer, quando eu era mais novo era melhor, né? Depois, com a influência ali do teatro, isso aí foi meio que fechando bastante. Hoje em dia, já tem uns anos que eu venho trabalhando, voltei, né, a entender e saber como funciona e lidar de novo com isso, né? Mas eu tava falando do que, né? Da minha experiência com anime e tal. Então, diferente do Dragon Ball, a aparência já me chamou a atenção. Eu tava tentando falar de um fator interessante que eu nunca esqueço, né? O Dragon Ball, a aparência dele me chamou a atenção desde o início. Tanto que eu desenho e tudo mais. O contrário aconteceu com One Piece. Só que One Piece também é aprendizado demais. Cada personagem é uma profundidade. O personagem principal, principalmente, né, é o Luffy, Monkey D. Luffy do Chapéu de Palha. Ele é brasileiro, né? O próprio criador, eu tiro o Oda que chama dele, né? É que eu tô confundindo o nome com o do Naruto. Mas enfim, o criador do One Piece, ele já declarou que o Luffy é brasileiro, entendeu? Porque ele tem um chapéu de palha. E que é fã de Dragon Ball. E é muito profundo, viu, galera? Eu indico One Piece, mas pra concluir esse raciocínio aqui, eu não tinha... por que eu falei isso tudo de revista, né? Aí eu comprava as revistas pra ver os episódios de Dragon Ball. Então, por consequência, eu fiquei sabendo de One Piece. One Piece já tava famoso na Cartoon Network, nas televisões pagas, né? TV a cabo, etc. Canais fechados. Então já tava rolando aqui no Brasil, nas TVs de canais fechados, tava ficando famoso One Piece. E no Japão era muito famoso, batendo recorde de venda, os mangá, alcançando Dragon Ball, batendo vários anos consecutivos, batendo... Porque na época nem tinha, o Naruto tava começando a ser lançado, né? Então o Naruto também explodiu, o One Piece começou a ser lançado antes, claro. Então o Naruto explodiu, e o One Piece ficava assim, pá. Mas Naruto, a aparência já cativou de cara, né? Passou no SBT, a galera gostou. E o One Piece teve essa rejeição. O que eu quero dizer é o seguinte, o One Piece é foda, muito foda. Eu indico realmente, é uma história muito foda. É fato isso, aconteceu comigo, com diversas pessoas, daí esse contraste, né? Essa coisa estranha. Nossa, que desenho estranho, né? Eu falei isso tudo por quê? Porque o One Piece também meteu esse louco. Eles têm uns traços específicos. Agora, hoje em dia, não me traz esse negócio mais, porque eu entendi o mundo One Piece, né? É um mundo realmente. O criador do One Piece, ele criou um mundo, aquilo é uma realidade paralela, onde tem seres muito grandes, cabeça grande, etc e tal. Mas eu só dei o foco nesse anime, e eu digo, ele é foda mesmo, tem muito aprendizado mesmo, de amizade, de honra, de muitas coisas mesmo, muitas, e eu tô falando papo reto. Também de crueldade, de o que é Enfim, você vai ver vários ângulos ali das emoções eternas, né? Lidando ali através do personagem. Mas eu só dei essa atenção para One Piece, e hoje eu sei que realmente One Piece é um anime foda, porque é um fator que me chamou muita atenção, né? Que fez eu dar atenção. Esse primo meu que a gente lidava muito junto, tinha as brisas junto, que falava de intuição, né? Que via uma coisa no anime, saía pra fora achando que a gente tava no mundo dos animes e querendo fazer também, era até perigoso. Tipo, quando eu era criança eu era meio doido, né? Eu ficava parado na rua esperando o carro vir, na hora que o carro estava o mais próximo possível, mas o suficiente para eu saber. Olha pra ver como é que eu era doido. Eu olhava, né? Parava assim, no passeio, ficava esperando e vendo o carro vindo. Aí eu ficava calculando a velocidade que ele tá,
aonde que ele vai estar, que eu vou poder correr na frente dele a ponto de assustar o cara que tá dirigindo, mas ele não vai me atropelar. Então eu fazia muito essas coisas meio doidas, tá ligado? Meu primo já não, mas meu primo também gostava de intuição e tudo mais. Eu não sei se vocês entenderam, entendeu? Tipo, o carro tá vindo. Aí eu ficava assim, esperando. Na hora que eu vi que ele tava em tal lugar, eu corria e passava na frente dele correndo, entendeu? A ponto que o motorista ia assustar, mas ele não ia bater em mim. Era assim que eu agia, né? Criança, lá atrás. Então eu com esse primo meu, que eu gostava muito dele, gosto até hoje. Enfim, nós tivemos diversas experiências envolvendo anime. Só que One Piece. Uma certa vez, quando eu ainda tava passando Naruto, né, aí eu já tinha passado meus traumas, né, minhas catarse, minhas coisas que eu tive que passar lá mais novo, né, diversas coisas, já falei algumas vezes em lives, qualquer momento a gente aprofunda em certas coisas, mas eu já tinha desgostado da vida, não jogar não tava bom, fazer nada tava bom, algumas pessoas podem chamar de depressão, mas não é depressão, é que tipo, não fazia sentido, qualquer hora a gente conversa, né, quem conhece nós aqui, sabe o que é o mundo e tal, vai entender por que eu passei por essas coisas. Não tinha vontade de nada, entendeu, tipo assim, não conseguia sentir alívio com as coisas, me desiludi, né? Então tava tacando foda-se pra qualquer coisa, nada, nem as minhas músicas, nada, tipo, eu poderia parar e ficar assim, ó, nada, não tava bom nem ruim, foda-se, né? Eu fazia porque tinha que trabalhar, porque a vida tá rolando, então eu ia fazendo porque tinha que fazer, eu tinha perdido o tesão na vida, né? Mas aí quando as coisas aconteceram, né? Aí perto de quando meu primo faleceu, a vida, né, me levou a ir morar lá na casa dele. Fazia muito tempo que a gente estava distante, né, se via pouco, raras vezes, muito raras vezes, assim, poucas vezes eu fui na casa deles, uma ou duas vezes fui na casa dele, que a gente morava em outra cidade, eles tinham mudado de cidade, eles estavam morando em Varginha, né, a cidade do ET lá, quem conhece, enquanto eu estava morando em Nepomuceno. Então a gente ficou muitos anos separado, né, uma longa história. Então, há uns muitos anos atrás, 8, 9 anos atrás que isso aconteceu, a vida me levou a ir morar na casa deles. E mal eu não sabia que nesses 6 meses ali até que ele faleceu, era uma experiência que eu tinha que viver ali, né? E ele tentou, na época eu tava ainda me reencontrando, então eu tava numa fase muito louca, saía muito, e ele reservado, não gostava de povo, não gostava de pessoas, ficava mais no quarto. Muitas situações que não cabe aqui explicar tudo, né? Aí eu não sabia que ele ia falecer e tal, e na época que ele faleceu eu ainda questionei muito a Deus, né? Porque ele era um menino, não saía, não bebia, não saía pra namorar nem nada, né? Enfim, pra mim ele era quase santo, por assim dizer. Então quando ele morreu numa situação muito difícil, muito pesada, eu presenciei tudo. Ele teve um problema raro lá, né? Uma coisa rara. Então eu vi ele né? Foda, às vezes a minha tia esses dias estava assistindo, então ela ainda tem essa coisa com ele, então não quero entrar muito em detalhe porque é coisas pesadas, né? Então eu vi ele indo embora de uma forma que pra mim, na época mesmo, não foi justa. Não foi justa, eu fiquei muito revoltado, eu falava, meu Deus, eu já fiz coisas que eu não me orgulho. Nossa, eu me sentia pecador impuro, tudo de ruim perto do meu primo, certo? E ele se foi e de uma forma que eu não conseguia entender. Então eu me questionei muito, eu falei, por que não eu que tô fazendo tudo errado, eu que, etc. Então eu tive uma catarse enorme, né? Então era um primo querido. Mas voltando pro anime, por que eu eu dei atenção para One Piece? Justamente por isso, ó. Eu tinha passado por essa fase que nada pra mim tava bom. Aí o destino me levou a ficar uma temporada lá. Inclusive antes de eu vir aqui pro reino, o último lugar que eu morei foi na casa da minha tia, né? Essa mesma tia, mais recente, né? Mas isso que eu tô falando é 10 anos atrás, mais ou menos. Então eu fui morar lá nesse tempo, foi 6 meses mais ou menos até que ele faleceu. E nesse período, eu ficava, Leandro, você tá muito louco, por que você não fica aqui? Por que você fica saindo? Nossa, você fica chapando, não, fica aqui e tal, vamos assistir os animes. Por favor, assiste One Piece, presta atenção One Piece, vê aí 50 episódios por dia pra você me alcançar. Ele já tava no episódio 400 e tanto, né? E eu começar. E eu não tinha aquela vontade e tal, não tinha vontade. E tava assistindo Naruto, tá ligado? Naruto, eu falei, passou no SBT, eu vi alguma coisa, mas eu comecei a assistir o original, né? Em japonês e legendado. E comecei a achar foda, né? História do Naruto muito profunda. Eu vi a história do Gaara, fiquei encantado com a história do Gaara. Fui vendo, nossa, que anime foda, mano. Comecei a ler o mangá, foda, desenho foda, história foda. Primeira saga ali, né? Primeiro arco como que ele chama mesmo? Zabuza. Eu já achei foda pra caralho. Eu lembro de eu falando pro Michel, nossa, Michel, foda pra caralho, que inimigo e tal. E ele falou, nada, Leandro, você tá encantado porque você acabou de ver, agora você vai ver. Mas pra frente fica muito mais foda tal. E eu achando foda mesmo. Aí ele deu uma maneirada de falar pra eu assistir One Piece e deixou eu assistir o Naruto, né?
E eu foda. E nada de dar atenção pra One Piece. Até que num certo dia, e eu respeitava meu primo pra caramba, e a gente tinha um gosto em comum, né? Samurai Warriors, a gente gostava foda, ele gostava, achava foda. Shurato, eu gostava, ele também gostava. Os animes, tudo, a gente tinha um gosto parecido, né? Quando ele não gostava de algum, eu também não gostava. Raramente eu gostava de um e ele não, porque tem também uma particularidade. Se fosse trazer pra nossas casas aqui, eu socar, né? Ele caberia mais no Hal Pitá. Ele era meio Pitá, tá ligado? Tanto que ele é meio ateu, ele não ia ter sensibilidade. Era difícil ele se comover, até que ele se comovia, né? Quando ele emocionava, ele ficava mais de boa, assim, a gente quase não via ele chorando nem nada. Mas... bora lá, o que me fez assistir One Piece? Foi exatamente o que? Eu vi o quanto ele gostava de Naruto. Eu via ele, o JP, o irmão dele. Eu vi o quanto eles gostavam. E não era pouco não, era muito. Tipo, fanático. E eu tava assistindo o Naruto e falando, foda pra caralho. Aí esse meu primo, querido, pega e me fala o seguinte. Leandro, eu falei, oi. Ele, cara, sabe Naruto? Eu falei, é foda, né? Muito bom, né? Eu falei, bom pra caralho. Ele, então, mano, eu adoro Naruto. Mas eu amo One Piece. Cara, quando ele me falou isso, eu falei, caraca, hein? Fiquei pensando. Falei, mano, os caras gostam pra caramba de Naruto. Naruto é bom, eu tô assistindo. Ele me fala que gosta muito de Naruto, mas ama One Piece. Falei, que droga é essa que tem nesse One Piece? Aí eu comecei a assistir, mano. De fato é muito foda. Os primeiros, assim, um pouquinho assim. Eu gosto desde o comecinho, mas tem gente que acha assim. Mas depois do episódio, sei lá, rapidinho fica muito foda. E mais pra frente ficando mais foda, história profunda. E aí, depois que ele me falou isso, passou um pouquinho de tempo, ele ficou muito mal e morreu. Isso aí ficou muito na minha cabeça, que ele amava One Piece e gostava de Naruto. Eu dei a devida atenção pra One Piece e consegui entender de fato. Então, a mesma One Piece, que é algo que eu vim assistir mais atualmente eu digo assim, 7 anos atrás, né? Porque os outros assisti quando eu era bem criancinha, né? Então, me influenciaram muito também. Eu não sei se vem ao caso aqui falar cada coisa, porque vai ter que lembrar de episódio e tal. Mas, no geral, foi os animes antigos, né? Shurato... quem assistiu aí vai saber a própria letra dos animes, né? Depois eu vou até riscar aqui, eu lembro, riscar que eu digo assim, ou recitar a letra, ou mesmo Yu-Gi-Oh! Também, que a galera tá falando, né? Eu lembro as músicas tudo assim, sem tentar decorar, entendeu? Eu só lembro. Esse dia eu fui falar, será que eu sei a música do Shurato? Aí, Buck, uma vez, quando eu cheguei na escola de pouco, no Alunos, se ninguém apagou o histórico do Alunos, tem lá até hoje. Eu cantei a abertura do Buck, mano. Eu lembrei, você nem sabia que eu sabia. Só que o Buck eu vi um pouco mais velho, eu já tava com uns 14, quando passou no Band Kids. Fazendo as contas, vocês acham a minha idade guria mesmo. Deixa eu ver o que estão falando todo mundo. Um dos animes mais... Soldado de Aço Giban, muito foda, Soldado de Aço Giban. Como eu disse, eu lembro pouco do Giban porque eu tinha uma coisinha na época, parecia que eu ficava assim, o Giban tá imitando o Jaspion. Ficava nessas coisinhas bobas assim. Tem poucas lembranças do Giban. E eu não sei se era um horário que eu acabava no... Eu vi pouco de Giban, na verdade, mas eu sei certinho qual que é o Giban, né? O Homem de Aço mesmo, ele é mais robô assim, né? Se eu não me engano, ele não era humano, né? Ele era criado mesmo, um robô, né? Eu não lembro muito do Giban. Eu lembro certinho que é Giban, mas eu não lembro do contexto, história, né? Eu lembro mais do Inspector. Você lembra do Inspector, Mar? Eu gostava muito, né? Tinha um que era humano, né? Um policial, e 2 robôs. Um que tinha uma asa, eles andavam fazendo assim, né? Uma asa era mais inteligente, o outro mais atrapalhado e tal, e a roda no peito assim, né? Que ele andava com o peito no chão. E eu, com esses primos meus também, tudo que a gente assistia, Yu Hakusho, esses animes, a gente sempre escolhia um personagem e falava que era a gente, né? Que era nós. No Cavaleiro Zodíaco era o Seiya, se eu não me engano, é isso mesmo, era o Seiya. No Yu Hakusho, eu era o Riei, né? O do olho na testa. No Shurato, se eu não me engano, eu era o Shurato. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ou o Shurato ou o amigo do Shurato lá que ficou do mal, né? Do mal. Enfim, no Samurai Warriors era o vermelho lá. E... eu falei isso porque aí no Inspector eu era esse que tinha roda aqui, né? Tinha também os Freshman Changemans, os Cybercops. Um dos animes mais bugantes que eu vi, Sword Art Online, é foda pra caralho, mano. O Kirito, né? O 2 eu não vi muito não. O 2 meu primo é bem crítico. Meu primo é quase um otaku, o JP, né? Literalmente, sim, mais gordinho assim, sem maldade. Se você estiver assistindo aí, meu primo sabe que tô falando na moral. Ele é bem aquele arquétipo, aquele estereótipo do otaku, né? Ele é brasileiro. Mas então ele assiste muitos animes e tal. E ele que me indicou Sword Art Online. Muito foda a história do Kirito, né? É tipo... A gente tá chegando nisso, né? O metaverso.
Tem um outro também, que é Pix Sword Art Online. O Sword Art Online é do Kirito mesmo, né? Tem um outro também que chama... Porra, agora eu esqueci o nome. É bem Pix Sword Art Online. É dois irmãos também, né? O Sword Art Online é dois irmãos, né? O Kirito, né? Que vai pro mundo lá e acha a menina. Tem que assistir de novo também. Eu lembro que eu gostei muito do primeiro, depois tem o dois. Dois eu vi pouco, não gostei tanto porque eu não vi direito. Mas um eu gostei muito. E esse outro, quem assiste muito anime talvez vai lembrar. É bem estilo Sword Art Online, né? É tipo esse negócio de metaverso mesmo, seres humanos que entram num outro universo através de tecnologia. Só que esse é dois irmãos, um cara e uma menininha. E eles são muito fera em jogos, é muito fera mesmo. Aí eles também caem num outro mundo. E é um mundo bem colorido, assim, bem tipo Chrono Cross. Só que agora eu esqueci o nome. Caramba, realmente esqueci o nome. Mas é tipo Sword Art Online, se alguém conhecer, fala aí, muito bom também. Sword Art Online eu assisti, né? Não é o do Kirito? Sword Art Online, que envolve tecnologia, sim. Outro anime muito legal que gostei, atuais, Tensei Shitara Slim Data Ken. Isso eu nunca vi. É vários animes ou é um nome só? Porque tem uns animes que tem uns nomes grandão. O Sávio comentou faz uns 40 minutos. Eu não sei se você tá ao vivo ainda. O Doug passou por aqui, salve aí Douglas pra nós. Josimar também, né? Eu dei o salve, o Doug eu não vi. Mas já faz tempo, nem sei se vocês estão aí ainda. Deixa eu ver mais o que a galera tá falando. Mas enfim, ó, eu aprendi muitas coisas com os animes, né? É tudo mais. Tipo, nos animes também tem chakras. Pra mim, quando eu fui entrar de fato nos estudos sobre essas coisas metafísicas, não foi tanta novidade que eu aprendi nos animes. Nos animes já tinha chakras, já tinha o chi, já tinha esses negócios tudo, né? Então, o meu impacto foi, caraca, realmente é real, né? Agora mesmo aí, se for necessário, a gente fala um pouquinho sobre é real ou não é real, né? Mas enfim, não quero deixar muito maçante essa live. Já tem 1 hora também, eu tô achando que já tá quase pra me encerrar. Vou ficar mais no anime mesmo, não vou entrar. Quem for novo por aqui, tiver aí no canal, visite outros vídeos desse canal aqui, visite nosso portal, veja os conteúdos do Bob Navarro. Ele tem gnose, entendeu? É um conhecimento temporal, larga preconceito de lado, a gente tá falando, estudamos pra caralho, já mostrei, ó. Temos livro, ó, lançado, é do Bob também, isso aqui, ele escreveu Israel, explicando a nossa história. Esse aqui, ó, muito grande, explicando tudo sobre consciência, já falei muito desse livro, Lúcifer. Estudei diversas coisas, Hélio Couto, etc, etc, tô cansado de ficar repetindo isso. E se você é novo por aí, com o tempo vocês vão entendendo, né? Por isso eu não quero deixar muito maçante, quero focar mais no anime aqui e tal. Galera que estuda aqui os conteúdos já sabe. Tem muito vídeo aqui explicando. Quem é novo tem que focar nos 7/12 momentos eternos. O resto tudo é criação, dimensões, qualquer coisa que você possa imaginar não existe sem nós, entendeu? Não tem esse terrestre mais evoluído que desenvolveu nós, isso aí é tudo teatrinho, entendeu? Você tá falando como se fosse... a maioria dos caras fala, somos deuses, mas se comporta como crianças e quer ser deuses, entendeu? Nem entende que não há realidade, não há, entendeu? Deus, nós é deuses, mas aí vem um ET que criou nós, entendeu? Não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Então, se quiser entender como funciona a cognição, a realidade, veja outros vídeos. Eu fiz um estudo acompanhado desse livro aqui, ó. Tem a playlist aí no canal, pra quem tiver no canal, viu? Se você é novo, se inscreva aí se gostou do conteúdo, ajuda a compartilhar, compartilha com o pessoal, enfim, ajuda a levar a verdade adiante. Mas tem uma playlist aí que chama Estudando a Obra Lúcifer, que é essa aqui. Eu fiz um estudo guiado aí com 4 aulas, né? Parei por aí e fechou bem, qualquer hora a gente estuda mais coisas. Mas ali você vai entender tudo que precisa sobre a realidade. Geometria sagrada, árvore da vida, conscienciologia no geral, tudo, né? Tudo baseado nesse livro. Então você vai ver o quanto esse livro é importante, vai surgir o interesse em lê-lo, né? E se você quiser ler, você entrando na nossa escola, nos nossos grupos, você consegue até o PDF, entendeu? Mas aproxime-se, né? Porque também é complicado, né? Tudo que foi escrito ali deu trabalho, foi o Bob que escreveu sozinho, é muita coisa para posicionar, muita coisa para sintetizar, tem o lado quântico e o lado binário, então tem um valor, né? Um valor real na obra. Na verdade, não tem valor que pague, né? No entanto, o que eu quero dizer é... Se você quiser, você consegue sim acessar o conteúdo, né? Mas faça o mínimo de esforço, né? Sei lá, no mínimo, entre nos nossos grupos no Telegram, nem isso, entendeu? Se você não tiver jeito de, sei lá, de instalar o Telegram, enfim, não tem desculpa, né? Aproxime-se da gente que de qualquer forma você vai ter acesso aos nossos conteúdos, né? Não é dinheiro, não é nada que distancia ninguém da verdade, do conhecimento, né? Do que propagamos, né? E no mais é isso, eu vou ler aqui mais um pouco, a gente fala mais sobre outros anime.
A intenção não foi falar, no anime aconteceu tal história, isso. A gente pode fazer isso também. Se a galera gostar aí desse... Posso fazer uma playlist, né? Focada em anime. Aqui como se fosse o conceito geral, a importância que o anime fez na minha vida. E quem entende a realidade aí de fato vai saber que tem sim, você pode tirar muitos aprendizados, não só de anime como também de filmes, né? A gente pode fazer uma série também falando sobre filmes, como os filmes influenciaram, né? Mas no meu caso, os filmes eu fui dar muita atenção. Filmes também influenciaram a minha vida. Na sessão da tarde eu assistia muito. Então eu sempre fui muito assim, desse tipo de... Eu e meus primos, meus amigos mais chegados, sempre fomos assim. Por exemplo, a gente vê um filme de mata, tal. Aí acabava o filme, a gente fazia aventura na mata. E era de verdade, como eu morei na roça um tempo, ia pra mata, tá ligado? Colocava ali uma bota, às vezes não, e socava pro mato, e aventura. Ia subir na árvore, ia cortar, ia fazer... Entendeu? A gente ia tentar viver o que a gente tava vendo. Então era muito maneiro. Então muitas coisas também fui influenciado com filmes. Eu gostava muito de filmes, né? Gostava muito de animais, gostava de filme de animais, gostava de Lassie, gostava do Globo Repórter quando ia passar coisas sobre animais. De filme, eu gostava diversos filmes, né? Lagoa Azul e diversos outros. Então eu também tive influência de filme. A gente pode fazer também vídeos sobre filme, né? Falando de filmes, o que o filme pode apresentar. Tem diversos filmes que eu posso aqui indicar. Meus filmes, como eu indico, mais é antigo, né? Mas tem coisas novas também aí pra gente poder assistir e comentar também, né? Mas enfim, sobre o anime no contexto geral, a gente pode sim, se a galera gostar e aprovar aí e pedir, a gente faz aí uma playlist, aí a gente pode adentrar em alguns animes do passado que eu já assisti, que a galera já assistiu. A gente pode ver alguns animes também, discorrer sobre o que dá pra aprender com aquilo. Legal, mas hoje o intuito foi mais nessa questão, né? Principalmente falar como o Dragon Ball em si me influenciou na questão abstrata, né? De perceber que o abstrato dá avisos, né? Dá pistas, dá dicas, te ajuda, né? A trabalhar ali com as escolhas do livre-arbítrio e sem distanciar muito ali do destino, né? Eu sempre lidei muito com isso, eu já falei pra galera aqui. Alguns até acham engraçado, alguns acham interessante, mas tipo... Por exemplo, olha como que eu era, tipo, com 13 anos, mais ou menos, desde criança, mas eu lembro de um incidente que eu estava na casa dos 13 anos, morava num Garangui, numa roça, em Minas Gerais. Aí eu tava no meu quarto, aí lá vai eu, parei, falei assim, pô, será que Deus existe mesmo? Eu acho que deve existir, porque se não existir, por que a gente existe? Aí começa, né? Tá, mas eu suponho que Deus exista, pra mim faz mais sentido se ele existir que não, beleza. Sério, 13 anos mais ou menos. Muitas vezes na minha vida, eu com 6, 7 anos tava pensando coisa desse tipo, mas esse específico não é muito bem, quando eu começo. Fala assim, peraí, Deus pra mim é meio óbvio que ele deva existir, pra vida fazer sentido, ok. E nessa época eu não tinha lido Bíblia ainda, nem nada, tava eu aqui pensando, né, porque eu ia perguntar, eu não tinha vontade de perguntar minha mãe, nada, e poucas vezes que eu fui perguntar meu pai alguma coisa assim, eu não sabia responder. Pra vocês terem uma ideia, olha cada uma coisa que eu vou falar aqui, mas enfim, eu lembro, a criança é muito inocente, tem uma vez... não deixa. Uma vez ele foi... Não, vou falar isso não, é sem sentido. Mas agora deixa o povo curioso, né? Ele foi abrir a carteira, aí caiu alguma coisa da carteira. Nem vou falar, não sei se dá censura nem nada, mas caiu algo da carteira, né? Tudo no chão. Vocês já viram o sorrisal? Quem sabe que é sorrisal pra passar mal-estar de bebedeira e tudo mais. Ou então do estômago mesmo. Caiu um negócio da carteira dele no chão. É porque eu fui falar de coisas espirituais, mas eu quis dizer assim, normalmente ou os pais não sabiam responder o que eu perguntava, ou então eu perguntava uma coisa ali que eles não queriam falar a verdade, né? E eu lembro de muitas dessas. Uma vez eu estava na casa dos 6, 7 anos, ele deixou cair algo no chão, eu peguei rapidinho, olhei e falei, o que é isso? Ele não me respondeu direito, e eu fiquei numa coisa que... Eu não sei se ele respondeu que era sorrisal, ou não me respondeu direito, eu fiquei naquela coisa, tipo, o que era aquilo? Era um sorrisal? Mas pra quem tá ligado aí já sabe o que é, né? Só não quero comentar aqui porque eu não sei se tem censura e tal. Mas enfim, ou eles escondem ou eles não sabem responder. Então muitas coisas eu nem perguntava, né, para meus pais. Eu ficava pensando eu mesmo. Então voltando, tô falando de coisa abstrata, né? Eu era muito bem abstrato, né, nesse aspecto na minha vida. Então teve uma vez, entre 12 e 13 anos, até menos um pouquinho, sei lá. Eu tava no meu quarto, nessa casa, aí tá eu lá, né? Sabe que Deus existe? Pra mim faz mais sentido que sim, beleza. Então se ele existe, pera aí. Eu já vi falar aqui ou ali que Deus escreve certo por linhas tortas, que a história já está escrita. Mas aí eu pensando, mas peraí, se a história já estava escrita, desse jeito mesmo, hein? Se a história já estava escrita, então ele escreveu que eu estaria pensando isso sobre a história que ele escreveu. Aí eu fiquei meio que bugado. Mas pera aí então, se é assim então,
ele já escreveu que eu estaria questionando isso aqui e sentindo o que eu tô sentindo agora? Aí eu ficava, não, mas então peraí, agora eu senti vontade de deitar nessa cama e não levantar mais. E será que ele escreveu que eu ia sentir isso? Ah não, então eu vou levantar porque ele escreveu isso, eu não vou ficar aqui deitado. Mas será que ele escreveu também que eu ia... Entendeu? Aí eu ficava nesse bug, começava... Aí eu pegava e falava, você tá maluco? Aí eu esquecia disso, não queria pensar mais nisso e voltava a viver, né? Ia jogar, ia fazer o que eu tinha que fazer na época, né? Eu acho que eu tava mais novo ainda, porque com 12, 13 anos mais ou menos eu já tava fazendo algumas outras coisinhas, não tava... Ainda jogava ainda, mas já tava indo por um caminho assim, já tava me desgostando das coisas, né? É claro que com ainda 13, 14, 15, 16 anos foi meu auge de gostar da vida no sentido de fazer o que eu queria e pá, e nem pensar direito. Mas aí por consequência de ser tão livre assim, minha mãe fala mesmo, hoje em dia você entende talvez por que eu te dei tanta liberdade. Já com meu irmão não, meu irmão ela preocupa, se ele vai sair, se não vai, eu não, o bicho solto desde sempre, né? Então por ser assim, dos 13 aos 17 anos da minha vida, foi a fase mais livre, que eu mais fiz, que eu mais desfrutei dos prazeres da vida e me usei, e dos 17 para frente foi colher o fruto daquilo que eu fui vivenciar, né, dos prazeres, né, por isso que tem as leis que privam o prazer, que fala que mata e joga no inferno, porque tipo, quando você não tem uma lógica e tal, e você vai vivenciar os prazeres da vida, sem saber o que aquilo é, depois aquilo te queima, né? Você vai colher os frutos daquilo. Então, dos 13 aos 17 anos mais ou menos, eu tinha um poder criativo muito grande, as coisas que eu queria acontecia. Eu até brinco com as pessoas, talvez eu não ganhei, não fui bem sucedido, porque eu não pensei nisso, não quis isso. Os meus quereres era tipo, eu me satisfazia com coisas tipo, eu quero agora uma bicicleta Alphamec, né? Minha mãe nem podia mandar uma bicicleta, nossa mãe, graças a Deus, ela gosta de videogame e tudo mais, então a gente conseguiu jogar porque ela conseguiu ter uma estabilidade de vida. Eu não quero dar muita particularidade da vida em si, mas enfim, para dar contexto, ela conseguiu ficar mais tranquila na vida, graças ao companheiro que ela arrumou e tal. Então, aí, aquela dificuldade que a gente tinha, ela tinha o dinheiro dela, então ela conseguia comprar jogos pra gente, videogame, não uma abundância assim, mas a gente teve ali o Super Nintendo atrasado, com 8 anos eu fui ter, já tava chegando Play 2, depois Play 1 também a gente teve, Play 2, aí depois a gente foi ficando maior, meu irmão também foi comprando videogame e tal, então hoje eles lá têm até Play 4, tá bem sim no caso, né, não é bem, mas não tá, a gente não tá na pindaíba como já foi uma vez, eles lá, né, a gente não, quando falei a gente por eles, mas... De novo eu perdi o foco da questão. O que eu tava falando aí, galera? Jogos? Desculpa, é que eu tô... Fui indo, me perdi. Ainda tô fumando aqui, aí... Memória... Fica ruim. Se vocês comentarem por que eu tava falando, o que achou da série Messia. Então, eu não dei muito foco nessa série ainda, pra ser sincero. Outras pessoas aqui já assistiram. Se eu não me engano, o Rogério já viu essa série. Eu mesmo não dei tanta forma, mas ainda pretendo ver. Aí eu posso voltar e comentar o que eu achei, viu? Kaique Gomes. Não lembro por que eu tava falando desse lance aqui agora, dos games. Disso, né? Sobre a questão abstrata, né? Então, eu bem novo, eu tinha essas coisas aí de me pegar pensando dessa maneira, né? Então, o Marley tá falando, eu deixei de ir várias vezes na aula pra ficar assistindo Dragon Ball Z. Eu tenho um incidente com Dragon Ball Z, não sei se vocês sabem, eu também. Deixar de ir pra aula, eu não acabei não deixava porque minha mãe acabava não deixando, né? Eu acho que nem sei se era tanto porque ela queria que estudasse, que ela não se preocupou tanto em ficar olhando minhas matérias e tal, e coisa e pá. Talvez era mais pra gente não ficar em casa enchendo o saco, né? Mas eu não podia faltar porque ela não deixava eu faltar, né? Às vezes a gente até conseguia faltar, mas normalmente eu não deixava. Mas um incidente interessante sobre Dragon Ball e tal, que... Deixa eu lembrar aqui certinho. Eu acho que foi na vinda. Eu não lembro exatamente onde eu tava, né? Eu acho que foi por causa de escola mesmo. Enfim, mas quem acompanhava na época vai lembrar desse incidente. Era a saga do Majin Buu. O Goku ia virar Super Saiyajin 3. E eu tava louco pra ver essa transformação, né? Já tinha visto na revista, já tinha desenhado, eu queria ver no anime. O Goku virar nível 3. Quem acompanhou na época, acho que se buscar na internet vai achar esse incidente. Eu acho, não tenho certeza. Mas aconteceu a seguinte questão, ó. Quando o Goku for virar nível 3, o Dragon Ball acabou, né, num dia. Transformando. Aí no dia seguinte ia mostrar a transformação. E eu não tava em casa na hora da transformação. Eu tive que ir correndo, entendeu? Eu fui correndo, que eu não queria perder. Aí o que acontece? Na hora que ia passar Dragon Ball,
na hora da transformação dele no nível 3, começa. O que aconteceu? As torres gêmeas, os aviões nas torres gêmeas lá, né? Aquele incidente do 7 de setembro. Simplesmente saiu e não teve transformação de Dragon Ball nenhum. Então um monte de gente nesse dia, se vocês pesquisarem, eu acho que tem na internet isso, hein? Um monte de gente nesse dia tinha matado aula, não foi fazer coisas pra ver a transformação do Goku nível 3 e simplesmente não mostrou porque foi impedido pela notícia urgente do atentado do 7 de setembro. Barbaridade. Eu falei isso, o Marley falou, né? Eu deixei de ir várias vezes na aula pra ficar assistindo Dragon Ball Z. Masashi Kishimoto. Ah, Masashi Kishimoto é o do Naruto, né? Masashi Kishimoto do Naruto e Eiichiro Oda do One Piece. O Eiichiro Oda do One Piece. Nossa, tô misturando tudo. Faz muito tempo, galera. A memória tá ruim. O Eiichiro Oda é do One Piece mesmo e o do Dragon Ball é o... Caraca. Esqueci o nome dos caras, mano. Me ajuda a lembrar aí, galera. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e do Dragon Ball é o Akira Toriyama. Tá maluco? Como não? Akira Toriyama do Dragon Ball, Masashi Kishimoto do Naruto e Eiichiro Oda do One Piece, né? Serginho, salve. Aloysio, salve. Penso a mesma coisa do One Piece. Os caras, um quadrado, outro redondo, outra forma de coxinha, mas parece legal. Então, é o que eu falei, velho. Enquanto o One Piece é assim, ou você ama ou você odeia. E normalmente quem não gosta nem assistiu, entendeu? É difícil alguém que assista mesmo assim e não goste, porque por causa da história. Tem pessoas que nem com a história conseguem entender os traços, mas eu, tipo assim, eu falei, pô, o cara, e outra, tem gente que acha que é mal desenhado, não é mal desenhado, entendeu? É um estilo, o cara quis desenvolver um estilo de anime, né, pra ser único, tipo Dragon Ball, igual eu disse, ele tirou, ele se inspirou no Akira Toriyama pra isso, né, e tem um traço único. Então o que acontece, eu sabendo disso, já pensando, eu falei, cara, então eu tenho que entender que esse é o universo One Piece. E no universo One Piece vai ter pessoas grandonas, pequenininhas, etc. Quando você entende isso, se envolve e começa a perceber o quão profundo e complexo é a história das coisas que acontecem, fica muito foda o anime, muito foda. Então, é basicamente isso. Assim, os traços é estranho a princípio mesmo, mas quando você entende o universo, né, a proposta do Eiichiro Oda, aí você passa a entender e gostar, entendeu? Mesmo dos traços e tudo mais. Então é isso, ó, os animes eles têm muito a nos ensinar na questão abstrata. É lógico que já é um papo luciferiano, quem não entende, pá, cada um no seu quadrado, entendeu? Aqui, e se você não entende, quer entender, já falei, é só ver outros vídeos, entenda sobre 7/12 Momentos Eternos, não quero deixar maçante, já tá com muitas horas de live, tô pretendendo já terminar, então não vou explicar tudo de novo, mas não tem nada que não dá pra entender. Então, tudo que o ser humano pode imaginar, até o Hélio Couto falava isso nas palestras dele lá, né? Uma vez ele fala sobre ele tá falando de Star Wars. Aí num universo numa galáxia, um universo muito distante, tal. Aí ele fala, ele fala que tudo que aconteceu no Star Wars aconteceu de verdade. Por que ele fala isso? É porque, tipo, existem as infinitas possibilidades. Tudo que é possível de ser discernido, em algum momento aconteceu ou acontecerá hipoteticamente. Entendeu? Porque é só você posicionando as infinitas possibilidades em realidade. Então o que acontece? Tudo que um ser humano pode pensar, em certo nível, é real, entendeu? E pode ser até vivenciado mesmo, com expansão, com tecnologia, ou mesmo com a união coletiva. Se você vivencia aquela realidade, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é tudo filmes de pessoas que estudaram esoterismo, estudaram Blavatsky, estudaram essas coisas, ou então algum tipo de gnose, mas esses mundos que você consegue ver em Harry Potter, por exemplo, não é, no começo mesmo tinha umas pessoas que brincavam, né, o Bob é um cara tão inteligente, tá sentado no mesmo capim e tal, tá imitando Harry Potter, e eles não sabem que Harry Potter, essas coisas imitam os mundos dos ferianos. Então, quando o coletivo se une, entende a realidade e quer, com consenso em comum, sem estruturar lógica, quebrar lógica, a gente vive em mundos mágicos, mundos luciferianos. Então aqui é um papo mais luciferiano. Quem entende luciferianismo vai saber o quão animes, filmes, essas coisas podem te ajudar a entender ali as possibilidades existenciais, né? Em um nível ou em outro. Então, se você não entende isso, para você, claro, você é estranho, um bando de louco, não sei o que lá mais. Então, ou você se aprofunda, ou você segue o seu caminho e o seu estágio consciencial, e é isso aí, né? Enfim, não tem muito o que dizer. Mas para quem entende, vai perceber que
esses animes atuais, você pega o Naruto aí, né, que tem muito a nos ensinar, por assim dizer, mesmo em questão de conduta, né, você vai, mesmo, por exemplo, você pega uma história do Gaara, né, que foi um cara, não vou dar muito spoiler nem nada, que Naruto é relativamente moderno, né, por assim dizer, então tem pessoas que ainda não assistiram, mas o personagem é chamado Gaara. Com o Naruto você tinha muitos aprendizados pra vida mesmo, tipo, cara, eu vi muitos, meus primos mesmo, diversas vezes, eu tô falando sério, não é brincadeira. Por exemplo, o Michel tava em tal situação, pensando, apavorado, o João Paulo chegava, não lembra o Naruto, tal, entendeu? Os caras se moldavam nessas coisas. Então, por exemplo, a história do Naruto pode nos ensinar algumas coisas em relação a amizade, não sei o que lá mais. Aí você pega o Gaara, por exemplo. Os animes, eles ajudam você a perceber coisas metafísicas por ser desenvolvido por orientais, que já manja de energia, de chakra, etc. Já é yin, né? Já é um povo mais abstrato, diferente do ocidental, que é mais lógico, né? Então você aprende ali com questões do dia a dia mesmo, né? De honra, né? E etc. Virtudes. E você também aprende em questões de metafísica mesmo, si, espirituais, né? Questão de chakras. Se você assistir só coisas ocidentais, você nunca ia pensar sobre isso, né? Sobre chakra, sobre ki, energia, né? Vital, sobre influências quânticas, né? Invisíveis. E, enfim, eu acho que o conceito foi dado, né? Espero que tenha ficado bem claro aqui a minha intenção. Gosto muito de anime. Hoje em dia, obviamente, vejo menos, não tenho visto nenhum, na verdade. Esses dias eu assisti um pouco ali com o Matheus e a galera no alojamento One Piece, né? Tem no Netflix, a versão brasileira, né? Não é aquela versão maiada, né? Que a gente fala maiada aqui, malhada, né? Mas a gente fala maiada, é uma expressão que a gente não, no meu povo lá falava isso, aqui a galera nem fala, né? Mas seria uma versão zoada, né? Porque saiu uma versão uma vez brasileira do One Piece na SBT, que eles colocaram as armas, né? Colocaram umas arminhas de brinquedo azul, nada a ver, da marinha, etc. O cigarro que o Sandy fuma, que é o cozinheiro, eles colocaram uma chupeta. Então zoou, né, o desenho. Então a Netflix, ela redublou tudo de novo, então ficou bem mais legal, não teve essa censura. O ruim é que é muito atrasado, né? O One Piece já tá lançando até, passou do episódio 1000 mais ou menos, e eles têm dublado lá no Netflix só até, sei lá, 50 e poucos. Então tá muito atrasado, tem mais de 1000 episódios. O frustrante é isso, que não tem muito. Mas o que tem, vai até quem já assistiu, passa ali da saga, tá chegando a saga de Alabasta, né? Já pega o Choppa lá, o integrante do barco lá da médica, e bem interessante mesmo. Então eu reassisti com os amigos aqui, com os irmãos, umas partes, junto com o Matheus principalmente, e também sozinho aqui, quando eu tô fazendo as coisas aqui dentro no meu canto aqui, às vezes eu deixo passando alguns episódios, né? Então eu tava vendo essa saga do Choppa, né? Da médica e tudo mais. Então vale a pena, né? Assistir dublado até, mas enfim, é isso. Tô me perdendo um pouco aqui do raciocínio. No mais é isso que eu queria falar, né? É mais aqui uma noção, né? Enfim, mas eu lembro, ó, quem assistiu Churato, né? O Puck, né? Tá vindo a música do Puck, não sei se vocês conhecem. As letras bem interessantes. O Puck, por exemplo, fala: eu fico perguntando até onde... Vou acelerar um pouco, né? Até onde eu posso chegar, os desafios que no caminho eu irei encontrar para enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreira, vou até o fim. Plano misterioso, agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente ao destino, não importa o lugar. Coragem eu terei e derrotarei todo aquele que for mal. Não descansarei, coragem eu terei e nada pode me deter. Eu vou sem medo de nada e não descansarei. Olha, coisa que eu ouvia muito tempo atrás, está até agora. Churato também tem uma letra muito marcante, né? Eu gostava por causa disso, muito aprendizado. Churato, quem não lembra, começava S-H-U-R-A-T-O. Churato. Aí vai. O espírito deste herói viaja para o futuro. Churato, tente a verdade encontrar. A amizade que havia na terra, ameaçadas pelas forças do mal. Existe guerra no mundo celestial.
Vença sua tristeza, Churato, lute contra essa escuridão, o sol nascente e o céu que aquece a terra, e o sol que aquece a terra com seu calor, e com Jaine, enfim, essa é a letra, né? Esse aqui eu assistia quando eu tinha 5 anos, pô, eu lembro até hoje, eu não voltei a assistir, né? Eu dei uma revisadinha alguns anos atrás pra ver se é bom mesmo, e de fato, mas tipo assim, cantei a música junto com a música, então eu não decorei porque eu vi recentemente, eu lembro desde de criança, né? E porque as letras eram marcantes para mim, eu prestava atenção nas letras, o próprio os tokusatsu lá, né, os live action japonês também tem umas letras interessantes, tem uns conceitos interessantes, né? E é isso, por ser oriental, tem bastante conhecimento, isso de certa forma me ajudou, né, juntamente com música, né, qualquer hora a gente fala sobre o Raul Seixas também, a influência que o Raul Seixas teve na minha vida nos meus 17 anos, 17, 18, 19 anos ali, foi uma influência muito grande, impactante, qualquer hora a gente fala sobre também. E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha deixado bem claro, né? O foco maior aqui foi a questão da intuição. É claro, outras coisas também, né? Outras coisas que graças ao anime eu me permiti estar mais aberto, né? Não duvidar. E não sei se eu concluí todos os raciocínios, mas é tipo isso. Quando a gente é criança, eu principalmente quando era criança, eu não tinha muito... eu falei da fé, né? Eu queria falar assim, minha fé foi diminuindo. Não minha fé é o Criador. Eu digo a fé, quando eu falo fé, é aquele porque quando você tem fé, você sente que acontece. Então, o que você sente é vibracional, né? O que move ali, o que cria a realidade, por assim dizer, é o sentimento. E o pensamento te dá forma à emoção, entendeu? Porque o pensamento consegue moldar a emoção. Você consegue, até certo ponto, de acordo com o nível de cada um, você consegue moldar a sua sensação através da lógica, né? É profundo, mas vocês vão me entender. Por exemplo, se você começar a pensar em algo sensual, vai acontecer uma reação corporal. Você não precisa de fato estar vendo, de fato. O cérebro não consegue discernir. Da mesma forma, as suas emoções, se você for binarizar, são neurotransmissores, né? Dopamina, endorfina, nananana. E a falta deles te faz você deixar de sentir uma coisa ou outra. Então, por exemplo, você não precisa ficar... Se você ficar olhando muito tempo um corpo, um morto, um velório, uma situação assim, esse arquétipo, você vai, consequentemente, entrando num estado mais depressivo, por assim dizer, né? Você vai perdendo a produção de neurotransmissores, endorfina, dopamina, etc. e tal. Eu fiz um longo estudo sobre isso e etc. Então, mas você não precisa de fato estar num velório, vendo um morto. Se você entrar nessa vibe... Senta aí e começa a pensar nisso, velório, morto. Essas situações assim, vai inibir a sua produção de neurotransmissores. Por consequência, você vai começar a ficar depressivo, assim, para ser bem direto, assim, né? Triste e tal. Então, o pensamento molda a sensação. Então, para concluir, quando eu era mais criança, eu não tinha muitos pensamentos, eu não tinha muitas formas, pensamentos, que me impediam de acreditar, por exemplo, que se eu ficar querendo que o vento aumente para torcer o eucalipto, aquilo lá não vai acontecer. E não tinha nenhum adulto aqui me travando, falando que isso não pode, rindo, nada. Normalmente, quando tinha alguém perto de mim, eram meus amigos, e eu tinha uma influência assim, sobre meus amigos, eu nunca abusei disso de forma ruim, e se eu já abusei poucas vezes, eu me arrependo, e já pedi desculpa a quem tem que pedir, mas tipo, tipo assim, eles botavam muita fé em mim, assim, no sentido de gostar e tal, vamos fazer isso, vamos, tal, eles iam muito. Então ninguém fala, muito raramente algum ficava duvidando. Então, quando eu era mais novo, e não tinha uma lógica fechando ali o que eu acreditava, então eu conseguia fazer bastante coisas que hoje em dia eu falava, caramba, mano, eu não tinha parado pra pensar nisso, a forma que vivi e tal, eu não tinha parado pra pensar nisso, hoje eu vejo. Então eu percebo que se naquela época eu tivesse almejado, desejado, buscado mais coisas, seja elas quais forem, cada um que defina como for, eu teria conseguido. Só que eu consegui tudo que eu almejei, entendeu? Eu tinha um poder criativo bem grande, eu que não almejava muitas coisas, igual eu tava falando, né? Eu queria eu tô com uma bicicleta, eu quero uma bicicleta Alfa Mac, dá um jeito aparecia, né? Não importa como arrumar o dinheiro, não importa. Nossa, eu queria tô lembrando de coisas específicas, né? Eu queria tanto um DVD portátil, eu tava falando da minha mãe, né? Na época não podia, ela podia comprar as coisas, comprava e tal, mas ela não ia ficar me dando tudo que eu queria. Então eu tinha que desenrolar, trabalhar, trocar, etc e tal. Mas tudo que eu queria, parecia quero uma bicicleta do Aro Alfa Mac, tive. Quero... Eu ia querendo, ia conseguir, né? Então eu tinha muito... Eu era bem orgulhoso nesse aspecto, né? Eu tinha muita determinação. Mas aí depois as questões da vida foi me podando, né? Aí todo aquele poder criativo eu fui pro total lado oposto. Tá ligado? Eu perdi totalmente minha personalidade, né? Ali, eu fiquei nisso aí das casas dos 20 anos até os 25 anos mais ou menos, né? Bastante, 24, né? Muito louco sim, entendeu? Meu cérebro até apagou algumas coisas assim que eu não lembro direito o que aconteceu nessas épocas. Mas foi isso, do mesmo jeito que eu criava bastante, tinha confiança e tal, eu fui perdendo. Eu fui ficando, aquela confiança foi perdendo, por culpa minha mesmo. Eu fiz coisas erradas e depois fui me sentindo injusto e fui perdendo aquilo.
Então, nossa, é terrível, terrível, né? Então, daquele que criava e confiante, eu fui perdi, eu já tinha perdido definição, né? Foi a época que eu falei em outros vídeos meus, né? Inteligência, comecei a estudar muito e tal, a inteligência consegue tanta informação, porque eu não tinha nem personalidade, eu não conseguia saber o que era certo e o que era errado. Aí eu via alguém sendo muito mal e tal, será que eu tenho que ser assim? Aí eu ficava olhando se as pessoas estão se dando bem, aí o que é se dar bem na vida? Aí eu via alguém muito bonzinho, sabe? Eu não tinha mais personalidade, eu não sabia o que era personalidade, não sabia mais o que era certo, o que era errado, eu tava, tipo, num limbo, né? Foi aí que tudo aconteceu, aí nesses 20 e poucos anos eu fui pagar do meu primo, tudo aconteceu junto, entendeu? Foi uma catarse de anos, até eu chegar na quântica e tudo isso mais, né? E, enfim, aí graças aos animes, esses conceitos esotérico, metafísico, mais orientais, e graças a Deus, primeiramente e principalmente, é claro, eu tô falando, binarizando aqui o teatro da vida, né? Sempre, graças a Deus, eu cheguei até aqui, né? E com muita gratidão, e enfim. Bom, eu acho que é isso, galera. Eu vou encerrando aqui, porque eu não quero fazer lives de mais de 2 horas, porque me complica várias coisas aqui para eu exportar e tudo mais, fica muito grande, maçante, a galera não consegue acompanhar, não gosta de vídeo grande. Eu vejo até gente que tá com boa vontade falando, olha, minha bateria, eu acho que a bateria às vezes não sei o que, não consigo acompanhar tudo, mas estou vendo aos poucos. Enfim, para quem acha muito grande, vê aos poucos, mas o conteúdo é importante. Esse foi um pouco mais, eu achei, não sei o que a galera aí vai achar, eu achei mais um bate-papo, eu nem considero que eu passei algum conhecimento, enfim, mas talvez alguém que chega aí pode ter aprendido coisa, né? Se você pegou o conceito, entendeu que não há nada, não tem seres que te criou nem nada, isso aí é tudo cognição, é um teatrinho para você se sentir vivo, e para você ter esse teatro você precisa de movimento, porque consciência é movimento, o contrário do movimento é o parado estagna, queima, é a morte, e você não consegue ficar queimando, o próprio queimar te cospe para a realidade, entendeu? Aí você já tem o princípio base de tudo, que é a dualidade, onde o nada e o tudo, o haver e o não haver, você diante dessas duas percepções e questionamento, você se vê como 3, é o momento alfa, beta, celta, assim vai tecendo o tecido cognitivo, é o que chamaram de geometria sagrada, né? Eu já falei, a gente tem um curso aí, né, seguindo esse livro, você vai entender sobre flor da vida, todos os aspectos, coisas que você não acha em outro lugar também, alguns segredos, né? Por exemplo, sobre a flor da vida, tem coisas que, sério, eu não consigo entender. Sem brincadeira, eu penso, né? Quando eu tava perdido, se eu achasse um mestre igual ao Bob Navarro, eu tava feito. Na hora eu veria. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava perdido, irmão. Achei um mestre igual ao Bob Navarro e me encontrei. Então, isso aconteceu, né? E eu vi. Mas eu falo, se eu tivesse. Mas, enfim, né? Eu não consigo entender como as pessoas desvalorizam. Se vocês forem nessas aulas, né, que eu tô falando, é 4 aulas. É longo, tem de 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas. Mas é detalhado, é coisas muito interessantes sobre tudo, sobre sobre semente da vida, flor da vida, fruto da vida, árvore da vida, cabala, chakra. Nossa, é conhecimento até para quem é egoísta e só quer tirar proveito, quer assistir na calada, já é aproveitável. Eu não entendo como é que as pessoas fazem pouco caso, né? Não gera esse interesse, fica interessado por coisas obsoletas, passageiras, que não leva ninguém a nada. Enfim, ou se leva só dor, tem que doer, tem que... Mas é isso, né? tem que queimar, tem que arder, tem que doer, tem que ficar sozinho, tem que passar, né, por tudo que é ruim para conseguir ver o que é bom, tem que passar para tudo, tem que ver tudo que não tem valor, né, tem que ir na merda para conseguir ver o que é uma flor, né, tem que ir no lixão para reconhecer uma flor, né, a beleza de uma flor, enfim. Mas se é assim que tem que ser, que assim seja, né? Mas nem por isso a gente tem que parar de fazer a nossa parte. Porque foi com pessoas fazendo a parte delas que chegamos até aqui, né? Eu só estou aqui onde estou porque o Bob sempre fez o que ele tem que fazer e outras pessoas também. Então cada um tem o seu tempo, né? Cada consciência está num nível. Tem a dissonância cognitiva, ninguém vai conseguir ver além do que ela vê. E ninguém convence ninguém, o que convence é o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo tocar, tem que ter uma lógica, entendeu? O Espírito Santo toca, mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender, porque não tem lógica. E como ela não treinou a intuição, a sensação, como eu disse, que eu desde criança faço porque eu lidei com isso, então a pessoa não consegue sentir o que sente, não consegue entender o que sente. Então muitas vezes tem que vir uma lógica, né? Posicionar, aí o Espírito Santo vem e ela sente. Opa! Então quem convence é o Espírito Santo, não é ninguém. Mas o nosso papel é posicionar a lógica. Tá na Bíblia, no Evangelho. Salvo engano, eu acho que quando Jesus... Tomando uma água aqui. Quando Jesus pediu para os apóstolos, né? Levar as boas novas ao mundo, o Evangelho. Aí um dos apóstolos, se eu não me engano, Pedro. Eu posso estar errado, eu não tenho certeza. Pedro, eu acho que ele era meio gago, se eu não me engano. Ele tinha um problema com fala, não lembro exatamente. Jesus falou, vai e fala. E, se eu não me engano, Pedro, um deles, falou assim...
mas mestre, eu mal sei falar, eu não sei de nada. Tipo assim, resumindo, como é que eu vou falar? Eu gaguejo, eu não sei, eu não consigo falar direito, papapá. Jesus falou assim, vai e fale. Não é você que fala, é o Espírito Santo que fala através de você. Em resumo, é mais ou menos isso. Quando eu tava com 19 anos, que eu comecei a botar... Foi uma fase louca na minha vida, né? Mas eu lembro certinho, quando eu peguei a Bíblia e comecei a falar... Então, eu tinha esse questionamento, onde que eu vou ver a verdade? Meus pais não sabem. Então eu nasci na religião católica e vou perguntar pro padre. O padre ia saber a verdade. Mas por que o padre é um ser humano igual eu? Por que o padre vai saber que eu não posso saber? Se ele sabe alguma coisa que eu não sei, então ele aprendeu em algum lugar. Ah, Bíblia. Aí eu comecei a ler Bíblia, eu queria saber o que era verdade. Aí quando eu pensava que a Bíblia era um livro de rezas, eu não tinha noção, né? Pra mim é livro de reza, né? O povo sabe que rezando pelo céu. Aí eu fui ver que tinha história. Eu falei, caraca, mano, é uma história. Gênesis, aqui tá falando que foi criada a realidade. Que ela fica tipo assim, caralho. Aí eu fui ler o Novo Testamento, eu vi que Jesus estava ensinando coisas pra vida, né? Como viver. Eu falei, porra, mano, que alucinante. Aí eu não esqueço de jeito nenhum quando Jesus falou isso. Vai e fale. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo que usa. Eu falei, caramba, mano. Nunca mais eu esqueci disso. Aí eu senti minha vontade de falar e tal. E pedir pra Deus que, mesmo diante das minhas limitações e tal, que o Espírito dele de alguma forma possa me usar, né? Aí eu consegui mais conversar e querer e tal. E eu entendi que não é a gente que fala, é o Espírito. E né, a gente convence também o Espírito. Então, é isso, pessoal. Você acha que ficou bom? É isso aí, dá pra encerrar? Eu vou encerrando já, porque eu não quero que dê 2 horas. Vai ficar ruim, né, pra galera assistir, como eu já disse, e vai me atrapalhar em vários aspectos aqui. De exportação, pra upar e etc. Se você tá aí no canal, eu agradeço por ter vindo até aqui. Vou ler mais um pouquinho dos comentários que tem aqui. Se você é novo, se inscreve aí se achou bom tô deixa aí dúvidas, sugestões. Conte um pouco aí das suas experiências com anime e etc. Tô pretendendo fazer de outras formas aqui, meus conteúdos, minhas lives. Atualmente aqui, a galera que está aqui no Face me vendo ao vivo aqui pelo Face, eu gosto de fazer nesse formato porque me convém, assim, é propício para o meu momento. Mas eu estou analisando aqui, talvez eu vou fazer pretendo, se assim Deus quiser e tudo fluir, eu vou fazer de uma forma um pouco mais... talvez eu faça pelo YouTube mesmo, vai ficar mais interativo, tá? Mas enfim, não vou dar muito detalhe sobre isso não, se tudo der certo, a galera vai ver. Mas por enquanto é isso. Quem tiver aí no canal, né, e quiser me adicionar no meu Face, né, meu Facebook é Leandro Quanto, né? Leandro Oliveira, só procurar assim que acha, eu faço lives por aqui por enquanto. Quem quiser ver ao vivo mesmo é só me adicionar. E se você tá aí no canal, né, você tá vendo esse vídeo, tô falando com você aí no futuro, né, eu estou no dia 9h46 da noite, dia 7 de dezembro. Se você tá me vendo aí pelo canal, você tá me vendo dia 8, certo? O horário eu não sei. Ou então após isso, né? E é isso. Se quiser ver ao vivo mesmo, só me adicionar aí no meu Facebook. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. A gente pode falar depois, né? O que eu assisti, sim, o Sword Art Online, realmente é um anime muito da hora. Se eu ver o engajamento, como é que tá o desenvolvimento, a gente pode fazer coisas interessantes, né, de acordo com o tempo também, as possibilidades. Agora a gente está aqui no final de ano, né, vai ter campo e tudo mais, é meio corrido as coisas aqui para todo mundo, né? Então não rola, mas dependendo do momento, a gente pode até combinar, galera, se tudo fluir bem, a gente, né, tiver uma dinâmica interessante, a gente pode combinar, vamos assistir a galera toda, tal anime, cada um assiste no seu ritmo também, aí a gente comenta, faz post, faz live, fala sobre, posiciona, né? Aqui eu quis passar mais esse conceito, né? Como que os animes me influenciaram no geral, né? Como eu já disse, não vou especificar personagem, esse personagem me influenciou assim, assado, aquele ali, ainda que teve sim. Cada personagem que eu escolhi na época que a gente assistia lá, que eu falava, eu sou tal, tem ali sua significância, né, seu significado. Quem assistiu o Yu Hakusho, por exemplo, era o Riei, né? Riei que chama, deixa eu buscar aqui há muito tempo. Mas é o Riei, sim, o que tinha faixa, né? Fogo e o olho na testa, que tinha uma faixa assim também. Eu acho que é Riei, né? Tinha o Riei, o Kurama, o Kuwabara e o Yusuke Urameshi, né? É isso mesmo, Riei. Não procurei ainda não, mas é o Riei e o Yu Hakusho. Muito bom também o Yu Hakusho. É um anime atual. Quem assistir vai ver o nível. Eu pretendo até revisitar num determinado momento. Quem não sabe, tem um anime mais recente, assim, relativamente dizendo, que é o mesmo criador do Yu Yu Hakusho, que é o
Esqueci. Fui falar e esqueci, mano. Porque eu pesquisei Hiei aqui. Mas a galera sabe aí, tem um anime mais recente daquele menininho que ele até parece com os personagens do Yu Yu Hakusho, só que ele tem uma varinha, né? E esse eu não assisti muito não, mas ele ficou famoso também. Não tanto quanto tão famoso igual ficou o Yu Yu Hakusho, mas ele também é relativamente bem famoso. É o Hunter vs Hunter. Bem interessante também. É Hiei mesmo que chama. O Hiei. Eu escolhi ser ele porque hoje em dia talvez eu consiga até explicar melhor. Ele é bem K, né? Mas na época eu nem sabia. Só me chamou atenção e eu me interessei, é o que eu gostei, é o que eu queria ser. Mas pra mim é bem óbvio que ele, se fosse trazer aqui pro nosso conceito, ele é da casa K, né? Aqui eu tô abrindo aqui a imagem dele, ó, o dragão atrás dele, as cores dele, a magia dele, a forma que ele se comporta. Ele gosta de preto, mais sombrio, né? E etc, 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 né? Vários etc. Então é isso, galera. Eu vou encerrando aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô de live. Eu vou dar o salve aí tudo certinho. Ainda não tá marcando 2 horas aqui de live, então é um bom tempo, né? Pra galera assistir também, pra não me gerar dificuldade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Já dei um salve pra todo mundo. Agradeço aí os comentários. Se eu não li de todo mundo, eu leio depois. Vocês podem ver, leio, deixo o like, né? Comento se tem que comentar. Vou dar uma corrida aqui. Eu narrava o Shippuden pra ela. Deixa eu ver. Naruto marcou muito, eu assistia junto com a minha mãe. Às vezes ela fechava a loja ao meio-dia só pra assistir um Naruto. Maneiro, né, mano? É muito bom que a gente tem essa relação com a família, né? A minha família em si, assim, família teatral, que eu tô dizendo, a gente tem a família espiritual também, a gente tá reunido aqui, a nossa família espiritual, diante de Cristo, no corpo de Cristo. Mas a minha família terrena, por exemplo, a gente, na maior parte da nossa vida, a gente se deu relativamente bem, a gente sempre foi unido, até o ponto que dava. Mas minha mãe também gostava de assistir as coisas, jogos, brincar. Minha mãe brincava de roubar bandeira com a gente morava na roça. Tipo assim, eu tive pessoas que gostavam muito de mim a ponto de querer brigar. Já corri de turma, tá ligado? Tipo, várias pessoas com pau, até a arma de fogo, querer me pegar assim, tive que correr. Então eu sempre dividi as coisas, pessoas que gostam muito de mim e pessoas que queriam me pegar, tá ligado? E essas pessoas que gostavam de mim, os amigos, a gente morava na roça, tipo, eles iam até de a pé da minha casa, não tô exagerando, 100 km, 13 km, né? 13 km na estrada principal, pra chegar na minha casa ainda tinha uns 5 ainda, então no total 17, 20 km, os caras andavam de a pé e tal. Dependendo do ponto da cidade que eles iam, tinha alguns que iam da Vila Unita, era mais próximo, já era pertinho da entrada da roça, então era mais perto. Agora os que vinham do outro lado, tinha gente vindo do outro cruzeiro e tudo mais, já tinha que andar uns 5 km na cidade, que é pequena, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, eles andavam quilômetros para ir na minha casa lá na roça, né? Aí minha mãe fazia café, broa lá, que chamava bolo, né? Fubá e tal. Aí a galera ia, aí a minha mãe também brincava de brincar de roubar bandeira. Quem é mineiro aí, né, sabe? Roubar bandeira, pique-pega, pique-esconde, pique-rela, dorimole, várias coisas minha mãe brincava, correr, né? Então, eu comentei isso porque é bem legal, né? Quando a mãe participa, assistir anime, e etc, né? Eu com a minha mãe, nossa relação é uma relação complicada no aspecto. A gente se dava muito bem, né? E tipo, eu sempre fui tirado de louco e tal, mas as pessoas sempre vinham me perguntar as coisas quando precisava, seja lá por qual motivo for, e aquele que era o louco era o que ajudava elas a entender ou se sentir bem diante das coisas. E minha mãe era uma dessas. Então, às vezes quando ela tava mal, ou brigava num relacionamento, qualquer coisa, ela vinha conversar comigo, se sentia bem, mas ao mesmo tempo depois a gente brigava também. Então, eu com a minha mãe, a gente tem uma relação que foi complicada, mas no geral, só tenho a agradecer, né? A pessoa que cuidou de mim e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que é bom mesmo, né? A gente jogava lá, ela sempre fez questão de ter videogame em casa, então isso é positivo, né? A gente ter uma mãe desse tipo, né? Que participa, que quer saber de anime, que quer essas coisas assim. Enfim, tô me estendendo que eu vou ter que encerrar mesmo, ó. O Marley tá falando, ó, comentário de vocês de muito tempo atrás, tô lendo agora, viu, pessoal? Deixei de ir várias vezes na aula pra ficar assistindo Dragon Ball, pode crer, comentei sobre isso, né? Eu penso a mesma coisa do One Piece, da hora. O único anime da vida foi Dragon Ball mesmo, emocionou demais. Assisti os Ataques do Titã também, muito legal. Inclusive eu tava pensando nesse anime ontem. Esse dia eu tô pensando nele, talvez eu revisite ele, é bem interessante mesmo. Hoje em dia eu não tô muito por conta de estar vendo anime assim não, mas uma hora ou outra eu vejo um episódio, vejo outro, vai equilibrando assim. Uma hora ou outra eu vou assistir de novo esse Ataque dos Titãs, muito da hora mesmo.
Qual anime que a família achava... Qual os animes que as famílias achavam do capeta? Yu-Gi-Oh! Pode crer, Yu-Gi-Oh! Maneiro. No meu contexto, assim, nunca vi ninguém falar isso não. Mas depois que vi a internet e tudo mais, assim, eu realmente fiquei sabendo que o povo pensava isso. Quem tinha Sky antes era os brabo. Ia na casa de amigos assistir. Não, essa experiência com Sky eu nunca tive não. A experiência que eu tive de muito de casa dos amigos era pra ver televisão normal mesmo, na casa dos meus primos, qualquer lugar que eu sentava pra ver. Ou com videogame, né? Videogame até os 8 anos eu fiquei muito aí na casa de amigos. Graças a Deus eu conheci uns amigos da hora, que a gente alugava fita, jogava. Era maneiro. Humberto Lima. No Game No Life. Isso, sabe, lembrou isso. No Game No Life. É o anime que eu tava falando lá que parece um pouco de Sword Art Online. Maneiro no Game No Life. Da hora mesmo. Pra quem quer metaverso, né? Quem quer entender esse negócio de metaverso, como é só ver esses animes. Sword Art Online, no Game No Life e outros mais. Já assistiu Gantz? Gantz é um pouquinho mais pra adulto, né? Assim, de 18 anos, mas não é hentai não vai pensar besteira não, é um anime sério e tal, mas envolve nudismo, né? Mortes também, coisas que não é pra criança, né? Mas quem assistiu, comenta aí. Gantz, muito da hora também, louco. Envolve também um pouco de negócio de metaverso, mas é mais sombrio, né? Lá. O No Game No Life e o Kirito tem mais relação. Efeito Mandela, Dragon Ball Content. Teve um efeito. Eu vou ver isso aí depois, né? Então não foi todo mundo, tá vendo? Esse dia eu tenho falado muito, principalmente com o Josimar, sobre o efeito Mandela, né? Ontem mesmo a gente comentou sobre o efeito Mandela, se não me engano, ou antes de ontem, no máximo. Depois eu vou ver, você tá querendo me dizer, eu nem abri nem nada, mas será então que teve pessoas que lembram disso, que teve do atentado e para outras pessoas isso não aconteceu? Não sei, não li ainda, mas isso vai ser intrigante, hein? Porque pra mim eu tenho certeza, eu lembro até hoje, no dia do transformação, foi bloqueado pelo aí não teve como ver Goku transformando, eu fiquei até puto. A Branca de Neve. Tem desenhos. Não é só anime não, tem desenhos. Eu gosto dessas coisas desde mais novo. Eu gostava de ver desenhos bíblicos também. Gostava de ver Alice no País da Maravilha. Gostava de ver Branca de Neve. Gostava de ver essas coisas todas. Maneiro. O lance da bruxa, né? Espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? É a Branca de Neve. Salve, irmão. Boa noite. Agape. Salve, Agape. Agape tá sempre interagindo com nós aí, né? Então, 16 minutos, eu estou encerrando aqui, Agape. O tema é a relação dos animes, né? Como o anime influenciou na percepção abstrata e conscienciológica no geral. Essa live que eu já estou encerrando, mas eu baixo ela aqui, dou um up aqui no áudio e tudo mais aqui, e levo ela pro meu canal. Amanhã já vai estar no meu canal. Se quiser ver inteiro, é só ir. Leandro Oliveira Quantos. Você conhece meu canal, né? Você comentou lá. Amanhã já vai estar lá, você pode assistir. De preferência, veja pelo nosso portal, tá? escoladlucio.com.br, mas a hora que eu soltar no meu canal, a matéria já está no portal também. Aí, normalmente eu deixo referências lá. O Bob fez uns vídeos no passado sobre Ki, né? Chi, e os animes, né? Como aumentar o Chi, né? Pôr fogo nas coisas e tal. Tem pessoas que fazem chineses que queimam as coisas, né? Eles concentram o Ki aqui no umbigo, assim, dá até choque. Então ele tem uns vídeos que falam sobre anime, mas infelizmente esses vídeos só tem quem tiver. Tá vendo? Por isso é importante o Telegram, galera. Se você tiver o nosso Telegram, você consegue ter acesso a algumas coisas que as pessoas não têm mais. Ou então no nosso proibido no sistema, no site. Às vezes o site dá alguns bugs, não dá para você acessar. Mas se você tiver o Telegram, eu mesmo, por exemplo, eu tenho tudo, as coisas do Mestre Bob guardado no Telegram. Todas as coisas na escola eu tenho guardado no Telegram. Então fica muito fácil a gente trocar informação pelo Telegram. Porque o Telegram ele é mais seguro, né? Dá pra gente trocar coisas que o sistema não quer que as pessoas saibam, que foi censurado. Então esse vídeo, por exemplo, eu ia falar que eu ia colocar no corpo da matéria. Mas talvez tenha um podcast, eu coloco o podcast no corpo da matéria. Mas o vídeo em si não dá mais, porque não tá numa plataforma, né? Então, enfim, siga lá no nossa matéria, que ainda assim eu vou tentar deixar algumas referências, né? Vai ser mais sobre o Sete Barras dos Momentos Eternos, para quem é novo poder entender do que eu tô falando, para entender a questão dos animes em si. Mas o tema é sobre anime, viu? Foquei um pouco mais no Cavaleiro do Zodíaco, mas falei outras coisas. Salve aí, ó. Vou indo já então. Faço também no YouTube. Eu vou começar a fazer live direto no YouTube também. Aí a galera pra interagir melhor e tal. Me identifico com Fred falando. Me identifico muito sobre a relação maternal também. Ah, sim, maneiro, né? Eu com a minha mãe, histórias de lutas, glórias e lutas. Choros e risos.
Jacim, Sangrento, Gantz. Pode crer, então é isso, sabe? Outra hora a gente faz mais vídeo falando sobre o tema. Comenta aí, vai lá, ó, não comenta aí não, no caso. Quem já tá aqui participando, por favor, amanhã, na hora que você receber a notificação, dá um cola lá e comenta lá os principais animes, né? Faz um top 5 anime que vocês indicam pra eu assistir. Faz ali, eu queria ver você falar desse anime. Se não viu ainda, entendeu? Ajuda a gerar conteúdo, façam perguntas relacionadas a esse vídeo aqui, se você tá aí no meu canal, deixa aí. Enfim, quem tiver maratonando no canal, vi que tem gente maratonando no canal, deixe suas dúvidas, né? E é isso, galera. Vou encerrando aqui, senão fica muito longo. Agradeço de verdade a participação de todo mundo. Enfim, espero que tenha ficado bem claro. Mesmo para os novatos aí, a intenção, ou mesmo eu cheguei aqui, né, a posicionar alguns conhecimentos que talvez você ainda não sabia, né? E, enfim, se de alguma forma você chegou até aqui, então esse conteúdo lhe foi interessante, no mínimo. Então deixa aí pelo menos um like para fortalecer, ajudar a propagar. Já falei várias vezes, até então meu canal ele já tem mais de 7 anos, né? Já vai fazer uns 3 anos que eu produzo conteúdo. Ele nem remunerado não é. Então por que eu ia ficar pedindo para dar like e se inscrever? É para propagar, né? Para o conhecimento ir adiante. A minha intenção é propagar aquilo que através do verbo eu consegui entender, né? Que o conhecimento está nesse livro. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a participação. Se eu não li aí o comentário de alguém, peço desculpa, né? Porque eu foquei um pouco aqui na informação. Leio na medida da minha possibilidade tudo depois. Se eu não leio no decorrer dos dias, eu acabo lendo. Porque o meu ritmo de live não tem sido todo dia, então dá para acompanhar sim, dá para ler. Então é isso, pessoal. Vou ler, respondo se tiver de responder depois. Se você está aí no portal, no canal, deixa aí os comentários também que ajuda aí na divulgação. Se você ainda não passou no nosso portal, vai lá, tá fixado aí no topo dos comentários, então aqui na nossa descrição vai ter o link e sempre deixa um conteúdo a mais ali para você se aprofundar, coisas relacionadas e curiosidades e assim por diante. Então é isso, pessoal, eu vou terminando por aqui. Agradeço a participação de todo mundo, espero que tenha ficado muito bem claro, que é isso aí. Fiquem com Deus e luz para nós. Escola de